Amigos da Record, amigos do Brasil, boa tarde. As emoções do Grande Prêmio de Mid-Ohio para você a partir de agora. Você está vendo aí as imagens do circuito, os carros já estão na pista, nas voltas de apresentação. Daqui a pouco tem a largada desta que é a 13ª etapa da Fórmula Mundial deste ano. Kenny Brack é o líder do campeonato, Hélio Castro Neves está em segundo lugar. O Gil de Ferran larga na primeira posição daqui a pouco aqui, nesta corrida que deve ser muito emocionante com certeza. É um circuito difícil, apertado, subidas e descidas. Os pilotos gostam do traçado, gostam do circuito e todos os lances você vai acompanhar aqui na tela da Record, neste Domingo dos Pais. A Record abraça todos os papais do Brasil. Dá só um minutinho, nós voltamos já já com as emoções da Fórmula Mundial, Grande Prêmio de Mid-Ohio. Fórmula Mundial é na Record. Velocidade na Record a partir de agora. As emoções da Fórmula Mundial, Grande Prêmio de Mid-Ohio. Os carros estão na pista, voltas de apresentação, já já vem a largada. Confira o grid largada para a corrida de daqui a pouquinho. Olha aí, Gil de Ferran, a 13ª pole na carreira dele, está largando na frente o piloto brasileiro com o carro da Penske. O companheiro dele, Hélio Castro Neves, larga na segunda posição. Em terceiro, Patrick Carpentier. Em quarto, Jim Vasser. Em quinto, Dario Franchitti. Na sexta posição, Alex Tagliani. Em sétimo, Tony Kanaan. Em oitavo, Paul Tracy. Em nono lugar, Christian Fittipaldi. Em décimo, Bruno Junqueira. Em 11º, Cristiano da Mata. 12º, Scott Dixon. Na 13ª posição, Kenny Brack, o líder do campeonato. Brian Herta larga em 14º. Em 15º, Roberto Moreno. 16º, Fernandes. Em 17º, Memo Gitley. Em 18º, Maiko Andretti. Depois vem Massimiliano Papp, Zanardi, Maurício Gugelmin, Tora Takagi, Shinji Nakano, Max Wilson. Atenção, vamos para a largada. Lá vem a bandeira verde. Começa o Grande Prêmio de Mid-Ohio. Gil de Ferran, Hélio Castro Neves. Os dois brasileiros aí na ponta, brigando pela primeira posição na largada do Grande Prêmio de Mid-Ohio. Jimmy Vasser fica com a terceira posição. Patrick Carpentier em quarto. Veja ali a disputa já na curva número 5, que é uma curva fechada e é uma curva que afunila. Há sempre uma preocupação muito grande nessa curva na largada. Mas felizmente todo mundo passou bem aí. Os carros da Penske na frente, Gil e Hélio. Hélio Castro Neves na segunda posição. Gil de Ferran fica com a primeira. Em terceiro vem o Jimmy Vasser. Em quarto, o Patrick Carpentier, que está crescendo muito na classificação da Fórmula Mundial. Começando o Grande Prêmio de Mid-Ohio. Serão 83 voltas, todas as voltas aqui na tela da Record. Hélio Castro Neves vem para fechar a primeira volta. Gil na frente, Hélio em segundo. O Hélio é o segundo colocado na classificação do campeonato. Tem 82 pontos. 104 pontos. A primeira posição é do Kenny Brack, que não é muito bom em circuito misto, ou se não é excelente em circuito misto, ele é muito bom em circuito oval. O Kenny Brack hoje vai ter seguramente um pouco mais de dificuldades, porque não é a especialidade dele esse tipo de pista. A primeira volta completada, Gil de Ferran está na primeira posição. Está acompanhando a disputa do Alessandro Zanardi com Brian Herta. Zanardi, olha só que briga para ganhar uma posição. Joga lá fora o Brian Herta. Tenta voltar o Maiko Andretti. Maiko Andretti nessa disputa aí, o Maiko volta. Mas toma um toco ali do Zanardi e perde muitas posições do piloto norte-americano. Zanardi mantém-se à frente. Maiko Andretti tem dificuldades. O Oriol Servechek vai tentar ganhar a posição também. Uma volta já completada. O líder da prova, o Gil de Ferran, vai chegar para fechar a segunda volta. Veja de novo a disputa. Zanardi e Maiko Andretti. Uma das curvas do traçado, olha só. O Zanardi mantém o traçado. O Maiko Andretti encosta. O Zanardi aí espreme o Andretti. Ele vai para a grama. E perde, claro, muitas posições. Gil na frente. Em segundo, Hélio Castro Neves. Olha o Gil chegando para fechar a segunda volta. Passa o piloto brasileiro Gil de Ferran. Passa Hélio Castro Neves. Jimmy Vasser na terceira posição. 2 voltas completadas. André Ribeiro, comentarista da Record. Boa tarde, André. O que é que você espera da corrida, André? Boa tarde, Oscar. Boa tarde, amigos do Brasil. Mid-Ohio é, sem dúvida, uma das pistas mais gostosas de pilotar de toda a temporada. Uma pista que tem subidas, descidas, curvas de alta, curvas de baixa, grandes retas, pequenas retas, enfim, tem curvas e retas para todos os gostos. E o mais importante dessa pista é que ela é muito difícil para os pilotos. É uma pista que exige demais. Em 83 voltas, muitos pilotos já acabaram essa pista completamente exaustos. 2 voltas completadas, vamos para a terceira volta. Você está vendo aí o Paul Tracy, logo atrás do Dario Franchitti. Paul Tracy largou bem, ganhou uma posição, é o 5º colocado até aqui, neste começo de corrida do Grande Prêmio de Mid-Ohio.
O Gil de Ferran mantém-se na primeira posição e o Hélio Castro Neves, que venceu aqui no ano passado, é o segundo colocado. O Hélio corre muito de olho na classificação do campeonato. O repórter da Record acompanhando a movimentação dos pits em Mid-Ohio. Celso Miranda, boa tarde, Celso. Boa tarde. Para dizer que aqui dos pits há previsão de 2 paradas, no máximo 3, dependendo da estratégia da equipe. Todo mundo contando com prova com pista seca, ou seja, sem chuva o tempo todo. Mas há uma pequena previsão, pouco mais de 30% possibilitando chuva. Portanto, se essa chuva vier, vai mudar muito a história da prova. E os pilotos da Penske esperam contar ainda com bom equipamento. Eles que dominaram todos os treinos aqui em Mid-Ohio. 3 voltas completadas, veja a classificação. Gil, Hélio, Jimmy Vasser é o terceiro, Patrick Carpentier está em quarto, o Dario Franchitti é o quinto, Paul Tracy está na 6ª posição. Franchitti está uma posição na frente do Paul Tracy. Alex Tagliani é o 7º, em 8º Tony Kanaan, 9ª posição Christian Fittipaldi, o Bruno está em 10º lugar, o Scott Dixon é o 11º e o Cristiano da Mata está na 12ª posição depois de 3 voltas completadas. Aí vem o piloto brasileiro Gil de Ferran, passando pela parte mista do traçado. Ele fecha já a volta número 4. Aí vai numa pequena reta, sobe. O circuito é com muitas subidas, muitas descidas. É um trabalho desgastante para os pilotos. O Gil passa aí pela curva 11. Vai para fazer agora a última curva do traçado. Para a direita, uma curva fechada. E aí está entrando na reta principal. Gil de Ferran fecha a 4ª volta, passa o piloto brasileiro. O Hélio Castro Neves passa logo atrás e o Jimmy Vasser mantém-se na 3ª posição. Em 4º, Carpentier, Dario Franchitti e o Paul Tracy está passando aí. 4 voltas completadas, começo de corrida, grande prêmio de Mid-Ohio. Uma corrida, no ano passado, teve a duração de pouco mais de 1 hora e 40 minutos. Sem bandeira amarela, evidentemente, com 1 ou 2 bandeiras apenas. E esse ano a expectativa é essa também. Agora tem essa possibilidade de chuva. Se chover, claro, que muda completamente o ritmo da corrida e provavelmente ela vai no relógio. Veja aí, Memo Gidley. O trabalho do piloto norte-americano com o carro da Chip Ganassi. Ele está fazendo um bom trabalho. O dono da equipe, o seu Ganassi, está gostando do Memo Gidley. E o Bruno Junqueira está até ameaçado para o ano que vem. Há uma fofoca de que o Kenny Brack estaria pilotando um carro da Chip Ganassi no próximo ano. Você confirma, Celso? Boatos existem de todos os níveis, inclusive que o Dario Franchitti estaria mudando para a equipe Newman Haas, mas nesta fase do campeonato é a Silly Season, que na tradução fica assim, a temporada engraçada, das coisas interessantes que acontecem principalmente na cabeça da gente, jornalistas. Você está vendo aí o piloto brasileiro Bruno Junqueira. E agora o Memo Gidley. Memo Gidley lutando por posições neste grande prêmio. Um pedaço do carro fica aí no meio da pista. Você vê que situação, André Ribeiro. O que é que ficou no meio do caminho aí, André? Isso é a cobertura, Oscar, a cobertura dos amortecedores da parte frontal do carro. Ficou difícil para identificar porque ele está do lado avesso, mas algum carro aí perdeu essa parte da frente. E a gente acaba de receber a informação que é do Oriol Sérvia. Oriol Sérvia com problemas, talvez vá para o pit. Vamos conferir daqui a pouco. Você está vendo aí o Gil de Ferran. Gil de Ferran entrando na parte mista do traçado. Grande prêmio de Mid-Ohio. Hélio Castro Neves é o segundo colocado. Lá vem o piloto brasileiro Gil de Ferran para fechar mais uma volta. Diz que bonito circuito de Mid-Ohio. Colocado aí no centro de Ohio. A 13ª etapa da Fórmula Mundial. A disputa lá na frente está com os 2 carros da Penske nas primeiras posições. O Gil fez um bom trabalho ontem e olha só o Michael Andretti. Michael Andretti com problemas. O piloto norte-americano vai para o pit. Já nem para o pit vai. Está encostando, estoura o motor, está fora o carro da Green. Carro número 39 de Michael Andretti. Fim de corrida, ainda começo de prova, o primeiro que abandona. 6 voltas, olha a classificação. Gil de Ferran é o primeiro, o Hélio Castro Neves está em segundo e o Jimmy Vasser está na 3ª posição após 6 voltas. Patrick Carpentier, Dario Franchitti, Paul Tracy é o 6º colocado. O Michael Andretti abandona. Não dá mais para ele, é o 4º colocado na classificação do Mundial de Pilotos com 73 pontos. Vai continuar com esta pontuação. Teve uma disputa brava com Alessandro Zanardi no começo da corrida. E está fora aí o piloto norte-americano Michael Andretti. Já ganhou 41 vezes da categoria. Você viu o abandono do Michael Andretti, né, André? Aparentemente teve aí um problema de motor, mas a gente viu que a prova não começou bem para ele. Ele disputava ali a 19ª posição com o Zanardi. Quando o Zanardi pressionou ele para fora, não teve onde ir, acabou indo para a zebra e o fim de semana fica complicado para ele. Já estamos com 6 voltas, vamos para a 7ª volta. Olha como é que ficou o carro do Michael Andretti. E a equipe Green
Evidentemente lamenta aí o abandono do Maicon Andretti. Está bem na classificação do campeonato, repito, é o 4º colocado, mas não tem mais chances de pontos hoje nesta corrida. E o carro do Maicon Andretti aí abandonado, fora da pista, não provocou nenhuma bandeira amarela, segue a corrida, Gil de Ferran está na ponta. Piloto brasileiro é o primeiro colocado, em segundo está Hélio Castro Neves. Olha aí, fechando mais uma volta, os pilotos que estão na frente. Gil é o primeiro colocado, Hélio está em segundo, Jimmy Vasser está na 3ª posição. De novo o carro do Maicon Andretti. O carro da Green. O motor Honda, Maurício Gugelmin. O carro do piloto Maurício Gugelmin. Dificuldade ali com a câmera do Maurício, veja de cima o traçado de novo, Maurício Gugelmin. Há um comentário também que o Gugelmin, no ano que vem, ficaria aí o responsável, seria o diretor maior desta equipe da PacWest. Como é que está essa história, Celso Miranda? Mas são várias as histórias que envolvem o Maurício Gugelmin, inclusive para tomar conta dessa equipe. Ele que tem muita experiência no automobilismo e está aí com a boa perspectiva de estar mudando a sua carreira de piloto, usando seus conhecimentos dentro e fora das pistas para comandar o time da PacWest. Pelo menos essa é mais um dos boatos que rolam aqui no pista. Você está vendo aí de cima o local onde o Maicon Andretti teve que abandonar a corrida. E aí na reta principal, o Gil de Ferran já fecha a volta. Já passou pela segunda reta, vem aí agora para a maior reta do traçado, que é tido como a reta oposta. Aí no final dessa reta o carro bate 300 km por hora e aí que acontece a largada. Diferentemente dos outros autódromos, dos outros circuitos, a largada não é no local da chegada. É na reta oposta. O Gil passou por ela agora. Já fechou mais uma volta, continua na primeira posição. E o Gil passava uma expectativa para o Celso Miranda antes da corrida. Ele quer uma corrida chata. Ele quer largar na frente e não quer que ninguém chegue, evidentemente, junto com ele para disputar a primeira posição. Difícil de acontecer nessa pista, que é uma pista muito seletiva, é uma pista que não permite o piloto abrir muito. De qualquer maneira, é essa a esperança do Gil. Daqui a pouco você vai conferir isso aí. Esse é o líder do campeonato, Kenny Brack, perseguido pelo Roberto Pupo Moreno. O Kenny Brack até agora deu o show dos ovais e agora ele encontra pista mista pela frente, tem dificuldade nesta pista e a chance do brasileiro Hélio Castro Neves encostar um pouco mais na classificação. Aí o Oriol Sérvia, piloto espanhol Oriol Sérvia, bom piloto, aparece bem também na Fórmula Mundial. O Gil de Ferran vem para fechar mais uma volta, veja de novo o Kenny Brack, o Gil na 9ª volta é o líder, Hélio Castro Neves é o segundo, a 3ª posição do Jimmy Vasser. Patrick Carpentier está em 4º, Dário Franchitti é o 5º, Paul Tracy permanece em 6º lugar. Inalteradas as primeiras posições desde a largada. Tagliani está em 7º, Tony Kanaan é o 8º, Christian 9º, Bruno Junqueira em 10º. Em 11º, Scott Dixon, Cristiano da Mata está em 12º. Veja que o Kenny Brack nem aparece ali entre os 12 primeiros. Ele é o 13º e está aí pertinho de perder a posição, porque o Roberto Pupo Moreno está em cima do piloto sueco. Kenny Brack na 13ª posição. Olha o Moreno ali atrás. Vem Moreno. Por dentro consegue ganhar a posição do sueco Kenny Brack. Roberto Pupo Moreno pula para a 10ª posição, 12ª posição. O Kenny Brack cai uma posição a mais. 13ª posição para o Roberto Pupo Moreno e o Kenny Brack vai para 14º lugar. Bela ultrapassagem do Moreno, hein, André? Bela ultrapassagem, ele já vinha virando constantemente mais rápido que o Kenny Brack. Olha só, hein? O Dário Franchitti vai lá na grama, Dário Franchitti. Essa pista vai ser assim o tempo todo. É uma pista difícil de controlar o carro. A qualquer momento que você escapa da linha onde os carros andam, vai para a parte suja, você perde a aderência e acaba escapando para fora. E isso acontece em função das grandes disputas que aqui acontecem. Essa pista favorece isso em função das grandes retas e das curvas fechadas, o que faz com que seja bastante competitiva. Todo mundo está passando, mesmo o Giffley. Com problemas o piloto norte-americano com o carro da Chip Ganassi. Você viu ali, 3 ou 4 passaram por ele. Olha como está difícil de segurar. Enquanto isso, o Gil de Ferran vem para fechar mais uma volta. Piloto brasileiro está na frente. Olha o ataque do Memo Giffley, a pressão em cima do Zanardi. Segue a disputa acirrada com o piloto italiano. Zanardi agora quase recebe aquilo que ele fez com o Maicon Andretti. Ele é quase jogado para fora da pista. Perde a posição. Memo Giffley, que foi passado por muita gente, está tentando retomar sua posição agora na corrida. A primeira posição do piloto brasileiro Gil de Ferran. Em segundo lugar está Hélio Castro Neves. 83 voltas de disputa do Grande Prêmio de Mid-Ohio. No pit, Celso Miranda, no momento que você vê de novo a disputa aí do Zanardi com o Memo Giffley. Celso.
A equipe Monan está muito entusiasmada aí com esse bom desempenho dos Zanardi. Zanardi, que já venceu 2 vezes nessa pista, está tendo dificuldade para ultrapassar alguns pilotos, mas também está conseguindo um bom desenvolvimento no seu carro. Ele não largou bem, não começou muito bem essa corrida, mas a gente sabe, e a equipe espera que pela experiência que ele tem por aqui, ele possa conseguir boas colocações durante a prova. São mais emoções da Fórmula Mundial que você está acompanhando aqui na tela da Record. A primeira posição de Gil de Ferran. Veja o Memo Gittler, busca de posições que perdeu ainda há pouco. O piloto norte-americano passa o Massimiliano Papes, ganha uma posição a mais e está em busca do terreno perdido. Perdeu muitas posições ainda há pouco, Memo Gittler. A primeira posição lá na frente, Gil de Ferran. Você vai conferir a classificação aqui na tela da Record. O Gil está na frente e a segunda posição do piloto brasileiro, Hélio Castro Neves. Dobradinha do Brasil, olha só. Gil e Hélio na volta número 12. O Jimmy Vasser está em terceiro lugar. Estes os 3 primeiros colocados. Dário Franchitti é o quarto, Patrick Carpentier em quinto e o Paul Tracy em sexto. Os 6 primeiros continuam ali na ponta. E o Kenny Brack está em 14º lugar. O Brasil está de olho no Kenny Brack. Ele é o líder do campeonato. O piloto sueco tem 104 pontos na liderança do campeonato. E o Hélio Castro Neves tem 82 pontos. Se o Hélio somar pontos importantes hoje aí, pensa evidentemente em 20 pontos. Se ele ganhar a corrida, ele encosta, vai para 102 pontos. E a partir daí fica de novo numa disputa de igualdade com o Kenny Brack. As 2 próximas corridas também serão em circuitos mistos, o que deve favorecer um pouco o trabalho do Hélio Castro Neves. Kenny Brack é especialista em oval. De novo no carro de Memo Gittler, um pouco mais da corrida para você. André Ribeiro, vamos para a volta número 13. E o Gil de Ferran continua firme na primeira posição. A expectativa de 2 ou 3 paradas nesta corrida, né, André? Pelo andar da corrida, a gente começa a imaginar que não deverá haver muitas bandeiras amarelas. E nesse momento o Gil vem com um ritmo bastante forte. Ele vem virando na casa de 1 minuto e 8 segundos. E quem parece estar enfrentando grandes dificuldades é o Kenny Brack, que vira na casa do 1 minuto e 11 segundos. Ele constantemente vem andando mais lento do que os pilotos em volta dele. Para você ter uma ideia, o Moreno, que está em 13º lugar agora, vira na casa do 1 minuto e 9 segundos, ou seja, quase 2 segundos por volta mais rápido que o Kenny Brack. O piloto brasileiro Gil de Ferran vai fechar mais uma volta agora. Hélio Castro Neves continua ali pertinho do Gil. Vamos conferir essa passagem agora. A vantagem do Gil em relação a Hélio Castro Neves. A diferença desses 2 pilotos que estão aí nas primeiras posições no Grande Prêmio de Mid-Ohio. Vai ser fechada a 13ª volta. Olha o Gil chegando ali para a curva direita, seguido pelo Hélio Castro Neves. Essa curva é feita praticamente com o pé embaixo, apenas um bico. Agora segura a curva 12, a curva fechada. E o Brian Herta cercado pelo mexicano à frente dele. De novo o Memo Gittler para você. O Gil de Ferran já está entrando lá na reta principal. Memo Gittler está valente, ganhando posições. A vantagem do Gil para Hélio Castro Neves na passagem da reta principal de 1.1. Essa vantagem do piloto brasileiro na volta número 13. O Jimmy Vasser continua na 3ª posição. E a televisão norte-americana mostra aí o Memo Gittler. Está fazendo um trabalho de recuperação. O piloto norte-americano que está agradando muito seu Chip Ganassi. Continua firme aí na pista. Se é que é possível agradar plenamente seu Chip Ganassi, né, André Ribeiro? Ele é um dono de equipe extremamente exigente. Uma pessoa que não tem muita paciência, inclusive, com seus pilotos. Quando anda bem, ele gosta de mostrar que é mérito da equipe. E quando anda mal, ele gosta de mencionar que o piloto é que não vai bem. Na próxima volta você vai conferir a classificação dos brasileiros desta corrida aqui em Mid-Ohio. No pit, Celso Miranda. Para completar aí a informação a respeito da equipe Chip Ganassi, que continua dando muito incentivo aí para o Memo Gittler, que ele tinha escapado da pista, voltou para o ritmo dele e deve ganhar mais posições. E aqui no time do Kenny Brack, muitas modificações com relação à pressão de pneus, ou seja, o Kenny Brack reclama do acerto do carro e a equipe tenta para a próxima parada fazer alguma modificação, mudando a pressão dos pneus e também pedindo para ele justamente agora para mudar as barras dentro do carro, ou seja, tentar controlar o desempenho do seu carro dentro do cockpit. De novo o piloto norte-americano Memo Gittler. A classificação dos brasileiros até agora: Gil está em primeiro, Hélio Castro Neves é o segundo, Tony Kanaan é o 8º colocado, o Christian Fittipaldi é o 9º, largou em 9º, continua em 9º lugar. Bruno Junqueira é o 10º e o Cristiano da Mata está na 12ª posição.
Roberto Moreno é o 13º, ainda há pouco ele passou Kenny Brack, você viu? O Gilmin está em 20º lugar e na última posição está o Max Wilson. Fórmula Mundial é na Record. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. O líder da prova, Gil de Ferran, está fechando mais uma volta. Passa Gil de Ferran. Em primeiro lugar, o Gil. A segunda posição do piloto brasileiro, Hélio Castro Neves. E de novo o Memo Gidley. Está numa batalha, luta aí agora com o Brian Herta. Vai para cima do outro norte-americano, consegue ganhar a posição. Ele aparece demais na corrida porque ele está fazendo uma corrida de recuperação com um bom carro. E ele vem trabalhando bem. Olha aí, Gil de Ferran está 1,8 na frente do Hélio Castro Neves, que é o segundo colocado. Brian Herta está ali no pit. É ele, né, André? O Brian Herta parou. Algum problema no carro dele, a gente vai ficar ligado aqui no rádio para tentar descobrir qual que foi o problema com ele. Gil de Ferran na primeira posição, piloto brasileiro inteirinho para você aí, passando pela parte mista do traçado de Mid Ohio. Daqui a pouco ele vem para fechar mais uma volta, o Hélio está logo atrás dele. Hélio Castro Neves de olho na classificação do campeonato. O campeonato evidentemente está aberto, ainda teremos muitas corridas pela frente. A Fórmula Mundial dá 20 pontos para o primeiro colocado. Então, quando um piloto ganha uma corrida e aquele que está na frente dele consegue poucos pontos ou nem consegue pontuar, a diferença já cai por terra. O que pode acontecer hoje, por exemplo, na briga entre Hélio Castro Neves e o Kenny Brack. Olha o brasileiro Maurício Gugelmin, na 20ª posição. O Gugelmin também vai já para fechar mais uma volta. Veja como o circuito tem subidas e descidas a todo instante. É um circuito que exige muito fisicamente do piloto. A partir do meio da corrida para o final, o desgaste é intenso e o piloto tem que estar muito bem preparado fisicamente para aguentar esse tranco. Você correu bastante aí, né, André? Corri bastante, tive uma vitória muito especial aqui na Indy Light, que foi quando começou a abrir o meu espaço para poder correr na Fórmula Mundial. Então é um circuito que eu guardo com muito carinho. Além de ser um circuito muito desafiador para o piloto. É um circuito onde você realmente tem que mostrar sua técnica, tem que mostrar sua habilidade e provar que realmente é um bom piloto para andar rápido por aqui. Volta número 17, a volta 17 foi completada ainda há pouco. Você está vendo aí o Roberto Pupo Moreno passando pelo Cristiano da Mata. Roberto Pupo Moreno vem forte nessa altura da corrida. Daqui a pouco o pit vai estar aberto e fica ali a expectativa para ver quem é que para, quem é que não para, nesta primeira sessão de pit stop do Grande Prêmio de Mid Ohio. Aí o Scott Dixon. Esta é a 13ª prova do ano. A 12ª corrida do Texas foi cancelada. Então ainda tem muita corrida pela frente. O campeonato, como eu disse ainda há pouco, está completamente aberto. O Kenny Brack é o líder do campeonato, mas ele tirou proveito e muito bem dos circuitos ovais. 3 provas aconteceram, 4 provas já em ovais. O Kenny Brack foi bem em quase todas e foi aí que ele somou o maior número de pontos. Dos 104 pontos que ele conquistou, 79 foram em ovais. O Hélio Castro Neves tem 82 pontos, 50 pontos foram conquistados em circuitos mistos, circuitos de rua. Então o Hélio perdeu no oval para Kenny Brack. Mas a partir de agora está começando aí a sessão de circuitos mistos. Hoje, domingo que vem, tem mais um circuito misto, que é o Grande Prêmio de Elkhart Lake. Em seguida tem Vancouver, também é na rua. Então os pilotos que estão atrás do Kenny Brack têm chance de encostar demais no piloto do sueco e até passar ele na classificação. O Dario Franchitti está bem colocado, tem 81 pontos, é o terceiro na classificação do Mundial. O Michael Andretti, que já abandonou hoje, está com 73 pontos, está em quarto. E o Gil de Ferran, com 73 pontos, com o ponto que ele ganhou ontem na pole position, também está aí na disputa pelo título. O Gil estava falando que, inclusive, do meio do campeonato para o final, é que esquenta muito e que ele vai aparecer um pouco mais. Então fica aberta aí a disputa também para a conquista do título para o piloto brasileiro Gil de Ferran. Tem muita coisa pela frente, não, André Ribeiro? Tem muita coisa pela frente e essa característica aí dos pilotos se adaptarem melhor em cada uma das pistas é o que faz esse campeonato ter uma emoção especial. Porque nada está decidido enquanto a gente não chegar no final mesmo do campeonato. Eu duvido que alguém consiga se distanciar nesse meio do caminho e duvido também que o campeonato deste ano da Fórmula Mundial não seja decidido na última prova em Fontana, no final do ano, no Super Speedway de Fontana. Você está vendo aí o líder do campeonato, Kenny Brack, que está na 14ª posição deste Grande Prêmio de Mid Ohio. O Gil de Ferran continua na primeira posição. Você vai conferir agora na passagem do Gil a classificação dos primeiros colocados mais uma vez.
deste grande prêmio aqui no meio de Ohio, grande prêmio de Mid-Ohio. Olha aí o Memo Gidley. Lá no pit, Celso Miranda tem notícias. Celso. Notícias do Roberto Pupo Moreno. Ele está na 12ª posição, mas a equipe está bem contente com o acerto do carro dele. Ele deve parar mais ou menos na volta de número 30. Pelo menos é isso que a equipe está programando com o nível de combustível, de consumo de combustível que ele está conseguindo agora. Muito bem, olha a classificação. O Gil de Ferran está na primeira posição. Hélio Castro Neves é o segundo. Em terceiro está o Jimmy Vasser, depois de 20 voltas. Dário Franchitti é o quarto colocado, Patrick Carpentier em quinto e em sexto está o Paul Trace. Então continua tudo igual em relação ao começo da corrida. Depois vem o Tagliani, o Tony Canaan, o Christian está em nono, Bruno Junqueira é o décimo, Scott Dixon, olha como melhorou. É o 11º, está na frente do Roberto Pupo Moreno. Em 13º está o Cristiano D'Amato, Kenny Brack continua em 14º lugar. Memo Gidley é o 16º, na frente dele ali está o Adrian Fernandes. E o Kenny Brack está ali na 13ª posição, olha aí. Em 14º o Kenny Brack. Memo Gidley já passou, o Adrian Fernandes vai para cima do Kenny Brack agora. Kenny Brack vai tentar colocar o carro dele na zona de pontuação entre os 12 primeiros para continuar na liderança. Ninguém tem chance de alcançar o Kenny Brack nessa corrida. Ele vai continuar líder, independente dos resultados. Mas se o Hélio ganhar, por exemplo, encosta em muito. O Hélio pode somar ainda 21 pontos. Ainda tem chance de fazer um ponto extra, o ponto da liderança da prova. O Gil, por enquanto, está na frente, 20 voltas. Ele liderou as 20 voltas até aqui. Memo Gidley, no ataque a Kenny Brack. Está valendo a 14ª posição dessa disputa aí. Memo Gidley perdeu posições, ele foi para a grama no começo da corrida e faz uma corrida de recuperação. E está indo bem até agora. Na reta principal passa Kenny Brack, passa Memo Gidley e Adrian Fernandes. Essa curva aí feita para a esquerda em uma reta, aí começa a parte onde os pilotos colocam marcha um pouco mais acima, vai até a sexta. Aí nesse grampo, nessa curva fechada para a direita, volta para a terceira ou segunda. E agora pé embaixo, sobe a marcha. Essa maior reta do traçado, uma reta de quase 1000 metros, 900 metros essa reta. No final dela, 300 por hora. Tem essa pequena curva aí, que é a curva número 3 do traçado, mas é feita praticamente com pé embaixo e aí reduz de novo. Kenny Brack segura ali a 14ª posição. Pois não, André? Esse é um momento muito importante na corrida para os pilotos. É nessa fase da corrida que eles começam por rádio a se comunicar com a equipe, com os seus engenheiros, para explicar como que o carro está se comportando. Para você ter uma ideia, o Christian está reclamando que o carro escapa muito de traseira. O mesmo acontece com o Carpentier e com o Elinho. Já o Dário Franchitti pediu para que na parada no pit, na sua primeira parada, eles acrescentem um pouco de asa dianteira, porque o carro dele escapa um pouco de frente. Você está vendo o Gil de Ferran, o líder da prova até aqui. E atrás dele o brasileiro Hélio Castro Neves, dobradinha brasileira no Grande Prêmio de Mid-Ohio. No pit, Celso Miranda. Do mesmo jeito que o Gil de Ferran, antes de começar a prova, esperava uma corrida monótona para os outros, para ele, tranquila lá na frente, o Kenny Brack não esperava nem marcar pontos. Isso porque durante todo o treinamento ele não conseguiu sair das posições intermediárias. Para essa prova, ele também acha que o máximo que pode conseguir é um 10º lugar. Nesse momento pede mais ajustes para o próximo pit stop, mas sem grandes esperanças, o líder do campeonato. Memo Gidley encosta no Kenny Brack está em 14º. E o Gil de Ferran, confira aí. Está 1 segundo na frente do Hélio Castro Neves. Ele mantém a distância no começo da prova. E está bem o Gil até agora. O Hélio está 6,6 na frente do Jimmy Vasser. Uma boa margem para o piloto brasileiro. Os carros da Penske estão andando muito, hein, André? Estão andando muito e foi assim desde o começo do final de semana. Parece que os caminhões, os carros saíram dos caminhões já com um acerto extremamente correto. Desde o primeiro treino na sexta-feira, o Gil e o Elinho foram o primeiro e o segundo desde então. Isso facilita demais o fim de semana. Nesse momento da corrida, eles conseguem andar com uma mistura de combustível mais pobre, economizar o carro nessa fase para decidir a briga para o final da prova. 24 voltas disputadas, um total de 83. Gil na frente, Hélio em segundo. Veja aí o Memo Gidley atacando Kenny Brack, que é o 14º colocado. Kenny Brack tentando somar pontos, é o líder do campeonato. Esse sueco aí que é bom demais, especialmente em oval. Hoje está tendo aí um pouco de dificuldade porque não é muito a praia dele, mas ainda assim
Tem que tomar cuidado com ele. O carro de Memo Gidley. Vai chegar na curva 10, uma curva feita para a direita. O piloto norte-americano está indo à disputa para tentar ganhar uma posição a mais. O que aconteceu exatamente com ele no começo da corrida? Ele saiu da pista, foi, Celso Miranda? No meio daquelas disputas, nessa posição intermediária aí, todo mundo sabe que no início é o momento de se conseguir ultrapassagens. Havia um bolo muito grande, ele escapou um pouco do traçado, sujou o pneu e demorou para voltar no ritmo. O ritmo dele, segundo a equipe, é esse aí. Dá para andar até um pouco mais rápido. O ritmo, por exemplo, que está fazendo o Bruno Junqueira. Só que aí a diferença é daquela pecinha que vai entre o volante e o banco do carro. Você está acompanhando aqui na Record as emoções do Grande Prêmio de Mid-Ohio nos Estados Unidos e a Fórmula Mundial. 25 voltas, Gil, Hélio, Jimmy Vasser. Os 3 primeiros, sendo que o Gil e o Hélio estão bem à frente. O Jimmy Vasser está um pouco mais de 6 segundos atrás. Em quarto, Dário Franchitti. Olha só a classificação, 25 voltas disputadas. E aí você está vendo o Gil de Ferran. O piloto brasileiro Gil de Ferran, que largou na primeira posição e continua em primeiro, em busca da sua 6ª vitória na categoria. Implacável, Hélio em segundo lugar, sempre um segundo atrás, um pouco mais atrás, veja só a vantagem. Aparece Jimmy Vasser, norte-americano que está andando muito bem em Mid-Ohio. Aí vem o Dário Franchitti. E logo depois, o Patrick Carpentier. O Paul Tracy vem bem mais atrás. O Dário Franchitti ganhou uma corrida esse ano, está aí na luta pelo título também. Está pensando nos pontos que pode obter nessa corrida, claro. Um pouco mais do escocês Dário Franchitti e o Jimmy Vasser. Jimmy Vasser na 3ª posição. 26 voltas completadas, num total de 83 voltas. Agora o pessoal já fica de olho aí pro pit. Daqui a pouco vai começar a primeira sessão aí de pit stop, não é, Celso Miranda? É isso mesmo, já tem mecânico aqui acelerando aquela máquina que usa para soltar as rodas, ou seja, já preparados para fazer um bom trabalho para colocar os carros de volta na pista. Isso porque eles sabem que aqui nessa pista a rapidez do pit stop é fundamental, tanto quanto talvez a economia de combustível. O momento de parar e o quão rápido o piloto consegue fazer isso determina às vezes 1, 2 posições na posição. Fórmula Mundial é na Record. Sedex, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. — 27 voltas completadas no Grande Prêmio de Mid-Ohio. Você está vendo esse carro amarelo do sueco Kenny Brack, o líder do campeonato, e continua a perseguição de Memo Gidley atrás dele. Brack está em 14º lugar, Memo Gidley logo atrás. Lá na frente, o piloto brasileiro Gil de Ferran, que vai fechar mais uma volta daqui a pouco. Esse é Scott Dixon. Neozelandês Scott Dixon, estreando esse ano da categoria e andando muito bem, dentro e fora da pista. Mas já voltou, já ganhou uma corrida esse ano, ganhou no oval. Veja o Scott Dixon, agora inteirinho na pista. 27 voltas, o Gil de Ferran vai fechar a volta número 28. Celso Miranda. Você se lembra aí que a gente tinha dito que na volta número 30 para o Roberto Pupo Moreno. Daqui 2 voltas, volta 29 está parando o Memo Gidley, e aí a coisa vai esquentar aqui no pit. Muito bem, vamos ficar agora de olho nessas paradas. O Brasil está fazendo a dobradinha nesse circuito. O Brasil já ganhou 4 vezes aqui, 3 com o Emerson e no ano passado uma vez com o Hélio Castro Neves. O Hélio ganhou, foi na grade no ano passado, o piloto brasileiro. Escalou a grade. Vamos ver agora esse pit stop que vai estar aberto a partir de agora. Olha aí, pilotos da frente, ninguém para dessa volta aí não. Vem o Gil já pegando o retardatário pela frente, fecha mais uma volta, passa o Gil. Hélio passa, completa a volta também, a volta número 29. O Gil está em primeiro, o Hélio está em segundo. Na frente dele o Oriol Sérvia, é um dos retardatários, começa a pegar tráfego e aí tem que fazer um bom trabalho também para não perder posições, para não perder tempo. O Hélio está logo atrás ali. Vamos ver o Gil, chega no Oriol Sérvio. Pois não? Olha o Tony. Esse tráfego todo que o Gil e o Elinho estão enfrentando, eles devem vir para os pits agora, para evitar
fazer mais uma volta atrás do tráfego, ou seja, tentando ganhar tempo, devem antecipar uma volta e vir para o pits agora. A parada do Tony Kanaan, o Scott Dixon também, está voltando já o Scott Dixon. O André já disse aí, o Gil e o Hélio podem aparecer no pit agora. Veja Memo Gidley, na sua corrida de recuperação, ele para também na volta número 29. O pit stop do piloto norte-americano. Veja o tempo dele. Tudo pronto. Está tudo pronto aonde, Celso? Tudo pronto para Hélio Castro Neves e Gil de Ferran pararem agora. Os mecânicos já estão a postos aqui. Olha, já passou o carro da Penske. O Gil chega, carro no alto. O líder da prova está fazendo pit stop. Gil de Ferran largou na frente, estava na frente até agora, na volta número 29. Ele fecha a volta 30 no pit. Seu Roger Penske com instruções, conversando com o piloto brasileiro. Jimmy Vasser também já está saindo do pit. Movimentação intensa no pit. O Hélio parou também, Celso? Não, o Hélio ainda não parou. O Gil de Ferran saiu atrás de vários pilotos aqui, mas o pit stop dele foi dos mais completos. Ele colocou carga plena de combustível e saiu sem pedir nenhuma modificação no carro. O Hélio Castro Neves assume a liderança e deve parar agora. Hélio está na frente. O Gil de Ferran liderou até a volta número 30, quando ele parou para a troca de pneus e para reabastecimento. Aí Alessandro Zanardi. O italiano, que não acertou esse ano na categoria, já ganhou 2 títulos, foi para o pit. Hélio Castro Neves no pit. O piloto brasileiro vai também para a troca de pneus e para reabastecimento. Zanardi já com o carro no chão está saindo, o Hélio está passando ali na frente dele. Vamos ver o trabalho da Penske agora. Veja aí o reloginho da Record mostrando o tempo gasto pela equipe Penske para a troca de pneus. Mais combustível para o Hélio. 11.7. Um bom pit, não, André? Bom pit. Vai ser importante ver a posição que ele volta agora, para ver se aquela volta atrás dos retardatários não fez que ele perdesse muito tempo em relação ao Gil. Muito bem, estamos na volta número 31. Kenny Brack está fora. O sueco Kenny Brack escapa, vai lá para fora e foi nessa disputa com o Massimiliano Papes, muito provavelmente. O Papes consegue voltar, mas olha como é que ele volta. Olha como é que ele volta. E de novo um acidente com os dois. Isso já aconteceu no Grande Prêmio de Michigan. Veja, o Kenny Brack segura na curva, o Massimiliano não consegue parar. O toque do Massimiliano Papes no Kenny Brack. E o sueco, líder do campeonato, continua parado ali fora da pista. De novo os carros da Rehouse se tocando. Olha como vem o Massimiliano Papes. O Dario Franchitti está chegando aí no Paul Tracy, está chegando aí no pit. O canadense vai para fazer o seu pit stop. Acompanhe o tempo dele. É o Dario Franchitti. Eu falei Paul Tracy, mas é o Dario Franchitti com esse biquinho vermelho na ponta do carro. Olha só. 11:62. Dario Franchitti. Aparecendo bem também na classificação do campeonato, o Dario Franchitti. Especialmente depois da vitória que ele teve esse ano. Ele é o terceiro colocado com 81 pontos. Cristiano da Mata. Cristiano da Mata também, fazendo reabastecimento, troca de pneus. Vamos ver o tempo da Nilma Haas. 12:79. O Massimiliano Papes chegou lá na frente, você viu. Massimiliano Papes, ele toca no Kenny Brack de novo. Mas que situação, hein, André Ribeiro? Olha, é difícil até de imaginar o que deve estar se passando na cabeça agora do Max Papes, porque ele já se envolveu num acidente como esse. A situação dele dentro da equipe não é uma situação extremamente confortável, apesar do Bob Rahal ter comentado nos bastidores que ele iria manter os 2 pilotos para o ano que vem, mas isso coloca ele numa situação delicada. Então deve estar comentando lá dentro da equipe qual a razão de ter tido um acidente sem necessidade nessa altura da corrida. E aí Mid-Ohio é o quintal do Rahal. Aí a sede da equipe. E veja só o acidente de novo. Na curva o Kenny Brack faz a tomada. O Dario Franchitti vai tentar por dentro. Aí quando segura não dá mais tempo. E ele empurra o líder do campeonato para fora da pista. O Kenny Brack não deve fazer pontos na corrida de hoje, embora ele continue parado lá fora da pista, dentro do carro, tentando voltar. Massimiliano conseguiu voltar, foi para o pit, mas com o carro completamente arrebentado. Olha só. Assim ficou o carro do Massimiliano Papes depois desse acidente. E o Kenny Brack é o prejudicado maior, porque luta diretamente pela conquista do título este ano.
E tem essa corrida aí, sofre esse prejuízo grande na corrida de hoje. Você vai conferir já já a classificação. Nós estamos com bandeira amarela, é isso, né, Celso? Bandeira amarela, uma oportunidade aí para pilotos como Oriol Serra fazer sua parada nos boxes e até colocar aquela cobertura em cima dos amortecedores. Ele não está fazendo isso não, já está voltando. Agora, a cara de poucos amigos de todo mundo aqui do pit, do Max Papis, do time do Bob Rahal, é incrível. O que foi uma fatalidade lá em Michigan, aqui está sendo considerado, pelo menos é o que a gente pode perceber pela expressão das pessoas aqui, um desastre, no mínimo um desastre, principalmente para o Max Papis, que é um piloto que desde a terceira prova desse ano é colocado no boato de que vai estar fora da categoria no ano que vem. Você vê o Kenny Brack está tentando voltar ainda. Já perdeu voltas, fica difícil demais para o piloto sueco a essa altura da corrida. E o Massimiliano Papis já está fora do carro. Fórmula Mundial é na Record. Extraterrestres, venham para o Terra. Estamos com bandeira amarela, o Hélio Castro Neves, que já fez um pit, é o novo líder da prova. O Gil de Ferran vem para segundo lugar. Invertidas posições ali na frente com os carros da Penske. O Gil, que estava na frente até agora, cai para segundo e o Hélio é o primeiro colocado. O Jimmy Vasser permanece na terceira posição. Estamos com bandeira amarela no Grande Prêmio de Mid-Ohio. Celso Miranda, no pit. Aqui para pegar uma carona com uma entrevista com o Bob Rahal a respeito desse acidente. Well, this is kind of stuff that keeps you from winning championships, that's for sure. Dizendo aqui que são coisas... Bobby, please, how did you see the accident? It was something that should be avoided from both drivers, or it was an accident? No, I don't think there was room to pass. Aí você viu o que ele disse, não havia espaço para passar, ou seja, culpou diretamente o Max Papis. Daqui a pouco você vai ver de novo o acidente. O Massimiliano Papis, o Kenny Brack, conseguiu voltar, vai para o pit, vai para a troca de pneus, mas ele está muito atrasado agora na corrida. O Kenny Brack dificilmente vai ter chance ali de pontuar, mas vai estar na pista, evidentemente, torcendo para que aconteça coisas diferentes da prova na frente dele. O André Ribeiro, o que é que pode fazer esse sueco a partir de agora, André? Olha, a situação para ele, Oscar, está muito difícil, porque ele já vinha andando lento na pista. Então ele já não tinha muita chance. Na realidade, o Max Papis colocou o carro ali naquela posição porque o Kenny Brack vinha andando muito lento. Não justifica essa batida dos dois, porém a situação do Kenny Brack agora se tornou mais difícil ainda. O Bob Rahal culpou diretamente na entrevista para o Celso Miranda o Massimiliano Papis. Vamos conferir de novo o acidente. Olha, o Massimiliano Papis chega, vai fazer a ultrapassagem, o Kenny Brack está na tomada de tempo. Aí o Brack fechou. O Massimiliano tentou segurar, não conseguiu. E o toque. E os dois fora da pista. Kenny Brack está voltando, vamos ver. Atenção, vem aí, bandeira verde. Hélio Castro Neves está na frente. O Adrian Fernandes está aí atrás, não parou ainda. Gil de Ferran logo depois. O Jimmy Vasser é o terceiro colocado. O Gil de Ferran está em segundo. Olha o carro do Massimiliano Papis. Carro número 7 da Rahal. Vai aparecer a bandeira verde. Em primeiro, Hélio. Segundo, Gil. Terceiro, Jimmy Vasser. Em quarto, está o Dário Franchitti. Já saiu o Pescar. Lá vem bandeira verde. Tá valendo bandeira verde. São as emoções do Grande Prêmio de Mid-Ohio. O Gil de Ferran já passa ali o Adrian Fernandes. Vai para a segunda posição. Hélio em primeiro, Gil em segundo. Jimmy Vasser está em terceiro. O Dário Franchitti é o quarto colocado. Em quinto, Patrick Carpentier. Paul Tracy mantém-se na sexta posição. Olha a disputa do Jimmy Vasser aí. Brigando por espaço. Atenção, Jimmy Vasser está fora. Jimmy Vasser recebe o toque na tentativa da ultrapassagem. O piloto norte-americano leva azar nessa disputa aí, fica fora Jimmy Vasser. Perde a terceira posição, perde a chance de pontuação na corrida. Jimmy Vasser já sai do carro. Na relargada não deu para Jimmy Vasser. Hélio Castro Neves em primeiro, Gil de Ferran em segundo e o Dário Franchitti agora vem para a terceira posição. Daqui a pouco se confere toda a classificação da prova. É bandeira verde. Em bandeira verde já 35 voltas. Jimmy Vasser, que pena, Jimmy Vasser. Fora da corrida de novo. Você viu o que aconteceu com ele, né, André? Olha aí, ó. Ele foi espremido pelo voltar, mas piloto. Pois não, André.
Ele foi espremido, né, pelo Michel Jourdain. Acabaram tocando roda e isso quebrou a suspensão dianteira esquerda dele. Você vê que o carro dá essa guinada para a esquerda. Na realidade, a roda quebrou e não teve muito o que ele fazer naquele momento, a não ser encostar o carro. No pit, Celso Miranda. Jimmy Vasquez era apontado como provável terceiro colocado, que nessa prova aqui é quase como se fosse uma vitória, porque a Penske está realmente muito acima das outras equipes. Eu estou numa fila aqui para tentar falar com o Max Papis, que está se recuperando aqui, conversando com o pessoal dele na equipe, principalmente com o manager dele, mas a fila é longa para tentar ouvir a explicação do Max Papis nesse acidente que tirou o líder do campeonato da prova. O canal está aberto para você, assim que você tiver condições, pode chamar que nós vamos ouvir o Massimiliano Papis. Gil de Ferran, segundo colocado, Hélio Castro Neves é o primeiro. Veja aí Alessandro Zanardi. O piloto italiano Alessandro Zanardi, que já empurrou para fora dessa corrida o Maicon Andretti. Continua aí na pista, mas mal colocado. Está lá atrás o Alessandro Zanardi. Está na 13ª posição, depois de 36 voltas. Um total de 83 voltas do Grande Prêmio de Mid-Ohio. Zanardi entra na reta principal. Veja aí o Memo Gidley de novo, atrás do Alessandro Zanardi. Enquanto isso, lá na frente, o Hélio Castro Neves vai abrindo e vai embora. Olha só, escorrega o Memo Gidley, vai lá para fora. Ele fazia uma corrida arriscada, estava no limite o tempo todo. E aí nessa curva roda, vai para fora da pista e tenta voltar agora. Tenta voltar ali na reta, logo depois da reta principal. Consegue voltar para a pista de novo, vai ter que recuperar e recuperar muita coisa. Está dando um show o Memo Gidley, mas não está rendendo para a equipe, não está conseguindo colocar o carro numa boa posição. O Zanardi aí na disputa, o Alex Tagliani consegue passar o Tagliani, na frente dele o Cristiano da Mata. Tem poucos pontos de ultrapassagem essa pista. E evidentemente, quando surge uma oportunidade, por menor que ela seja, o piloto tenta aproveitar, porque não é fácil passar aí, né, André Ribeiro? Não é fácil passar, a gente vê ali que ele perde o ponto da saída de curva, pega a zebra e pela zebra ser um pouco alta, no momento que o carro passa por cima da zebra, a parte do meio do carro toca na zebra. Com isso ele perde totalmente a dirigibilidade do carro, escapou para a grama está úmida hoje e você vê o carro rodando aí durante bastante tempo. Como ele tentou segurar o carro, depois que ele foi lá na zebra, subiu o carro, aí não teve jeito. Conseguiu voltar, está na pista ainda o piloto Memo Gidley. Fórmula Mundial é na Record. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. Você está acompanhando as emoções da Fórmula Mundial na Record. Daqui a pouco tem Cidade Alerta. Logo depois da corrida. Você está vendo aí Hélio Castro Neves em busca de mais uma vitória. Se o Hélio ganhar a corrida hoje aqui, ele encosta no Kenny Brack, vai para 102 pontos no mínimo. E o Kenny Brack está na pista, ele teve um acidente com o Massimiliano Papis, mas ele está 3 voltas atrás do líder. Uma situação dificílima o Kenny Brack. Olha a classificação, depois de 38 voltas. O Hélio Castro Neves está em primeiro, em segundo Gil de Ferran, em terceiro Taltário Franchitti. Estes os 3 primeiros colocados. Na 4ª posição Patrick Carpentier, em quinto Paul Tracy, em sexto agora o Tony Kanaan. Lá vem o Tony. É o 6º colocado Tony Kanaan. Em 7º Bruno Junqueira, em 8º Roberto Moreno, em 9º Christian Fittipaldi. Na 10ª posição Scott Dixon, em 11º Cristiano da Mata e na 12ª posição o Alessandro Zanardi. O Hélio Castro Neves, após o pit, ele conseguiu ganhar a primeira posição. Foi no pit que ele ganhou a posição do Gil de Ferran. O Gil liderou a corrida até a volta número 30. Daí para frente, Hélio Castro Neves na primeira posição. Na classificação do Mundial de Pilotos, repetindo para você, o Kenny Brack é o líder. Esse carro que está aí, esse piloto que você está vendo, tem 104 pontos. E na corrida de hoje ele teve um acidente com o Massimiliano Papis, está muito atrás. Está 3 voltas atrás o Kenny Brack. E o Hélio Castro Neves tem 82 pontos e pode hoje embolar de novo a liderança do campeonato. Está surpreso com essa possibilidade do Hélio poder chegar hoje aí, André? Olha, finalmente, depois de 2 corridas difíceis para os brasileiros, parece que tudo aqui acontece a favor nosso. Você vê o Elinho e o Gil liderando a corrida com uma folga, eles têm o carro na mão, o carro se comporta de uma maneira extremamente favorável. 2 dos pilotos que vinham disputando a colocação no campeonato com eles estão fora.
tanto o Kenny Brack dificilmente terá chances de marcar pontos no campeonato nessa corrida, como também o Michael Andretti. E quem vem conseguindo um desempenho muito bom nesse momento é o Moreno, que largou na 15ª posição e já ocupa o 7º lugar nesse momento. Muito bem, são as emoções da Fórmula Mundial que você acompanha aqui na tela da Record. Inteirinho Hélio Castro Neves, olha ele aí, o piloto brasileiro, já 2 vitórias este ano em busca da 3ª vitória. Será que você vai na grade hoje? Capricha, capricha, Hélio Castro Neves. Roger Penske está lá, acompanhando à distância o trabalho do piloto brasileiro. No pit, Celso Miranda. Para falar aqui com o Max Papp. Max, Bob Rahal said that there was no room for pass. How did you see from the cockpit? You know, Kenny, made a mistake on the previous corner. He ran wide. I knew he was coming in the pit, so he pulled on the left, and I thought he let me go, and instead he didn't do that. Max dizendo então que foi erro que o Kenny Brack cometeu antes. Do you think that this position from Bob Rahal may bring you put you in a jeopardized position in the team for next year? I don't know. I do my best. This is a racing. I was thinking about doing the best I could, and instead, we ended up in a very bad situation. I feel very sorry for everybody at Team Rahal, but it's one of those situations. Thank you. Aí a gente conversando com o Max Papes, eu perguntei para ele a respeito do ponto de vista dele do acidente. Ele falou que de onde ele viu o Kenny Brack teria cometido um erro, teria aberto a possibilidade de ultrapassagem. Eu disse que perguntei para ele se essa posição do Bob Rahal em relação ao erro que ele teria cometido se complica a situação dele na equipe no ano que vem. Ele disse: olha, isso é coisa de corrida. Para mim isso é um acidente que acontece, eu faço o meu melhor, eu não pude evitar. O azar do Massimiliano Papes é que ele bateu 2 vezes este ano no companheiro de equipe dele. Uma das vezes, a vitória era praticamente certa do Kenny Brack ou dele, Massimiliano Papes. E agora o Kenny Brack em busca de importantes pontos para tentar o título. Olha a vantagem do Hélio para o Gil de Ferran, 4.4. O Hélio abre muito. Então o Massimiliano Papes tira de novo a possibilidade do Kenny Brack de pontuar. Fica numa situação difícil, né, André Ribeiro? Fica numa situação difícil. Esse é um momento difícil da carreira dele, inclusive, porque esse é o momento de estar negociando o contrato para o ano que vem. É lógico que ele, dentro da pista, tenta fazer o seu melhor. Naquele momento ali, você não fica pensando em contrato, em negociação, você quer ultrapassar o carro à sua frente. Mas, infelizmente, o carro à frente do Max Papp, nesse momento, era justamente do seu companheiro de equipe, que lidera o campeonato. O Kenny Brack é o grande prejudicado da história, porque ele poderia ter somado 20 pontos lá em Michigan, e hoje, se não 20, pelo menos aí mais 10 pontos, conseguiria uns 5º lugar se tivesse um pouco de sorte. De repente até uma posição melhor do que isso, não se sabe. Mas enfim, ele deve estar aí bravo demais o Kenny Brack, porque isso atrapalha muito a trajetória do Kenny Brack em busca do título. Enquanto isso, o Hélio Castro Neves agradece o acidente do Kenny Brack, porque já tira o sueco aí da parada e está ali na frente, está abrindo em relação a Gil de Ferran. Já colocou mais de 4 segundos, você viu aí na última passagem. O Hélio Castro Neves está em primeiro, o Gil de Ferran em segundo, e o Dario Franchitti, que você vê aí, é o 3º colocado. O piloto Dario Franchitti aparece bem na classificação do Mundial de Pilotos e ele vem forte. Ele vem forte. Você está vendo aí a Ashley Judd, aquela artista de cinema, namorada do Dario Franchitti, e que gosta de correr também. Você já viu ela pilotando, não viu não, André? Já vi ela pilotando em Long Beach. Em Long Beach tem uma corrida especial, que é a Corrida dos Astros. Muita gente famosa de Hollywood corre nessa corrida, mas infelizmente nessa corrida ela não teve muita sorte. Eu não sei se o Dario não deu as informações necessárias, mas ela acabou a corrida num dos últimos lugares. Olha aí, ó. Ashley Judd ajudando o namorado. Capricha, Ashley Judd. Classificação do Mundial até agora da corrida. 43 voltas disputadas até aqui. A primeira posição é desse brasileiro aí, Hélio Castro Neves. Dali, Hélio. Hélio Castro Neves está em primeiro, em segundo, Gil de Ferran. A terceira posição do Dario Franchitti, em quarto está o Patrick Carpentier. O Paul Tracy é o 5º colocado agora. E o Tony Kanaan subiu. É o 6º colocado. Daqui a pouco você confere a classificação dos brasileiros de novo, aqui na Fórmula Mundial. E aí o Kenny Brack, está lá atrás o Kenny Brack. Ele está a 3 voltas do líder. Está na 22ª posição o Kenny Brack. E aí o acidente que ele teve com o Massimiliano Papes.
Esse acidente atrapalhou demais a vida do Kenny Brack, que já não era das melhores nesse final de semana. E ele teve que parar, perder um tempão, foi pro pit. E agora é o último colocado. Hélio Castro Neves está na ponta, é o primeiro. Aí o piloto brasileiro que vai fechar mais uma volta, vai fechar a volta número 45. Vem Hélio. Basta Hélio Castro Neves. Olha o Gil, aparece lá atrás. Olha a reta principal como é. Sobe e desce. A curva aí feita para a esquerda, Gil de Ferran. Mantém-se na segunda posição. Largou na frente, fez a pole e está em segundo lugar. O Hélio ganhou a posição dele no pit stop. Olha os brasileiros. Hélio em primeiro, Gil de Ferran em segundo, é a classificação geral. E o Dário Franchitti está na terceira posição depois de 44 voltas. Patrick Carpentier, Paul Tracy, Tony Kanaan na sexta posição. No pit, Celso Miranda. Você falava, Oscar, a respeito da namorada do Dário Franchitti, que em função da fama atrai, lógico, muita atenção para o pit lá do Dário Franchitti. Agora, em função da fama, quem está de namorada nova é o Hélio Castro Neves, a Eliette Vasquez, que mora lá em Miami, que pediu para avisar para as fãs brasileiras, olha, já tem dona. Veja só. A notícia do Celso Miranda. Memo Gidley, de novo, já saiu 2 vezes da pista, continua na pista, mas mal colocado, Memo Gidley. Hélio Castro Neves está em primeiro lugar no Grande Prêmio de Mid-Ohio. Fórmula Mundial é na Record. C10 é dos Correios. Muito bem, 46 voltas disputadas até aqui, num total de 83 voltas. Os líderes, os que estão na frente, fizeram já um pit stop. O Hélio Castro Neves, que largou em segundo lugar, agora é o primeiro colocado. Ele ganhou essa posição na volta número 30, quando ele parou para fazer o pit stop. Ganhou do Gil de Ferran, que largou na frente e caiu para segundo lugar. O Jimmy Vasser perdeu a posição dele, estava em terceiro, teve um acidente, saiu. O Dário Franchitti está na terceira posição agora. O Patrick Carpentier continua em quarto, o Paul Tracy em quinto e o Tony Kanaan, que largou lá na sétima posição, já é o sexto colocado, está subindo. Roberto Pupo Moreno. Moreno largou lá atrás e já é o sétimo colocado, como destacou o André. Está aparecendo bem na prova o piloto brasileiro Roberto Pupo Moreno. O Kenny Brack, líder do campeonato, teve um acidente com o Massimiliano Papes. De novo, hein? Massimiliano Papes saiu da corrida e o Kenny Brack continua na prova, mas a 3 voltas do líder. Você está vendo aí o Memo Gidley, que já rodou 2 vezes. E ele está na pista de novo, mas também está mal colocado. Celso Miranda. Para informar aqui no pit do Roberto Moreno, que está agora na 7ª colocação, a informação de que está tudo funcionando perfeitamente no carro, com o combustível sendo economizado, e ele para na volta de número 61. Estamos na volta número 47, a partir da 55, da volta número 60, o pessoal deve outra vez parar para o segundo pit stop. E devem ser 2, não, André Ribeiro? Pelo andar da corrida, devem ser 2 pit stops. A gente viu os pilotos parando ali entre a volta 20 e a volta 29 e a volta 31. A próxima parada deve ser em torno da volta 60. E aí eles têm combustível suficiente para ir até o final da corrida, completando as 83 voltas. Já passamos da metade da prova, 47 voltas já foram disputadas, num total de 83. Roberto Pupo Moreno, 7º colocado. Aí vem o piloto brasileiro. Logo atrás dele está o Bruno Junqueira. O Bruno é o 8º colocado, estreante na categoria. Está andando pela primeira vez na Fórmula Mundial. Fez uma pole esse ano. Bom trabalho do Bruno. Não é fácil se adaptar com um carro tão forte como esse. Mais de 800 cavalos, 850 cavalos. E o Bruno faz um bom trabalho sim. Roberto Pupo Moreno, na frente do piloto brasileiro, Bruno Junqueira. E logo na frente o Tony Kanaan. E a equipe do Roberto Pupo Moreno acompanhando o trabalho do piloto brasileiro. Olha o Tony Kanaan, a classificação. Gil está em primeiro, em segundo, Hélio está em primeiro, Gil está em segundo, Dário Franchitti em terceiro, Patrick Carpentier, o Paul Tracy é o 5º, Tony Kanaan está em 6º lugar. Logo atrás o Roberto Moreno e depois o Bruno Junqueira. O Brasil está chegando ali. Já tem 2 ali na ponta. Um é esse, Hélio Castro Neves. Vamos conferir na próxima volta a vantagem do Hélio em relação a Gil de Ferran. Ainda há pouco você viu aqui, a vantagem dele era pouco mais de 4 segundos. Vamos ver nessa volta aí. O Hélio vai entrar aí na reta principal, passa o piloto brasileiro, o Hélio Castro Neves, fecha a volta número 48. Está saindo na reta principal e o Gil de Ferran está entrando na reta.
A vantagem do Hélio de 5,1. Ele continua abrindo um pouco mais. Tá muito bem o Hélio, hein, André? Tá bem, tá num ritmo forte. Acertou na estratégia de parar na volta seguinte do Gil. Naquele momento eu confesso que eu achei que a melhor estratégia tinha sido a do Gil, de parar no momento de enfrentar o tráfego, mas o Elinho conseguiu negociar bem aquele tráfego em frente a ele, conseguiu virar voltas mais rápidas e assumir a liderança no pit stop. Antes de começar a corrida, a equipe da Record ouviu o Hélio Castro Neves. Vamos ver o que ele estava pensando, qual a estratégia que ele estava definindo para a corrida de hoje. O Hélio, que é o líder da prova até agora. A grande espero que os nossos carros, pelo menos o meu carro, está trabalhando muito bem de pneu velho. Uma volta o pessoal até consegue fazer e acompanhar, mas eu acredito várias voltas. Então, por enquanto está bem. Eu vou tentar, o meu maior competidor com certeza vai ser o Gil, mas lógico, a gente não pode deixar de se preocupar também um pouco com os outros. E como eu estou em segundo, é não tentar nenhuma besteira, ficar ali reservado até esperar uma oportunidade para passar. É uma corrida que te preocupa a parte física, outras coisas do carro, como desgaste de freio? Olha, eu esperava o tempo estar um pouco mais quente, mas hoje amanheceu bem mais fresquinho, então não creio que o tempo vai ser um fator que possa prejudicar. Equipamento, sim, você sempre tem que ter cuidado, né? Principalmente quando você tem uma vantagem, que o carro está bem e tal. Vamos ter calma aí para marcar bastante ponto. Tá bem o Hélio até agora. Besteira ele não fez e aproveitou o momento certinho para passar. O Gil de Ferran foi no pit e ele continua na primeira colocação. Emerson Fittipaldi, nosso campeão Emerson Fittipaldi. Como é que você está sentindo a corrida até agora? Emerson, 50 voltas e o Hélio Castro Neves em primeiro, o Gil em segundo. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, André. Os telespectadores do Brasil. A corrida está realmente, o domínio da Penske nessa pista é impressionante. O Gil em pole position, o Elinho em segundo. O Gil estava dominando o começo. Na parada de boxe, o Elinho saiu na frente. E existe assim um acerto de carro muito superior aos outros, dá para se notar. E hoje está dando muita sorte, porque o Kenny Brack está fora dos pontos. Então, com isso, o Elinho e o Gil vão chegar bem perto do Kenny Brack depois dessa corrida. Eu acho que o campeonato vai ficando cada vez mais disputado. O Emerson, você está vendo aí o Oriol Sérvia? Parece que ele está sem uma parte do carro e deve ir para o pit, né? Ele continua andando bem, mas acho que está com um problema o piloto espanhol. Ele perdeu aqui vamos dizer, a parte de cima que cobre a zona dos amortecedores. É um tipo de um painel pequeno ali que não tem problema, dá para ele andar assim, mas é uma coisa que dá para tocar os caras. Tá certo, Emerson. Bom, o Emerson já ganhou 3 vezes em Mid-Ohio. Das 3 vitórias que você teve, Emerson, a primeira delas foi em 88. Qual que você guarda com carinho maior? Qual foi a mais importante para você, Emerson? Olha, eu acho que foi 88, realmente, que eu estava disputando com o Mário Andretti a liderança. O Mário estava liderando, eu estava em segundo. E foi muito difícil passar o Mário. Quanto mais chegava perto do fim da corrida, o carro do Mário ficava mais e mais largo e ocupando a pista toda. Então foi difícil encontrar um buraco para poder passar o Mário. O carro do Mário cada vez mais largo e a pista cada vez mais estreita, né, Emerson? É isso aí, Oscar. Olha aqui, essa pista exige muito do piloto, fisicamente é uma pista que desgasta bastante, tem muitas subidas, muitas descidas e muitas curvas. Você sabe que está começando, mas não sabe como acaba, né, Emerson? Olha, Oscar, você citou um ponto muito importante. Essa pista nasceu como uma pista de kart há quase 40 anos atrás em Mid-Ohio. E ela Emerson, foi... Emerson, um acidente que acontece ali, vai nos pneus, acho que é o Adrian Fernandes, né? O Adrian deve ter tido problema de freio. É o Adrian Fernandes, ele vai nos pneus, escapa numa das curvas e daqui a pouco você vai ver de novo aí o acidente com o Adrian Fernandes. O Emerson vai falar da pista daqui a pouquinho, só um minuto, tá bem ali o Adrian. Ele tá pedindo, parece que para voltar. Tá bem, bandeira amarela aparece na pista. Tá sorrindo lá a equipe de resgate. A movimentação ali no pit, no box do Adrian Fernandes, tá tudo bem com ele. O Adrian Fernandes vai direto para os pneus. Você viu o acidente, impressionou. O carro subiu, passou pelos pneus e ficou lá em cima. Daqui a pouco você olha aí, ó. Foi direto, passou reto. A área de escape é muito grande. Esse circuito é bom também por causa disso aí. O carro ele vai tentando segurar o carro e aí espalha pneu para tudo quanto é lado.
e fica parado ali em cima dos pneus. Impressionou. Acidente de Fórmula Mundial, esses carros andando aí a 250, 300 por hora, sempre impressiona, hein, Emerson? Não, impressionou muito e a pista está muito bem preparada, porque ele deve ter tido uma falha de freio, ele deve ter ficado só com o freio dianteiro ou o freio traseiro e ele diminuiu muito pouco a velocidade. É impressionante como ele entra na terra. E essa barreira de pneu foi perfeita, Oscar. Perfeito, amorteceu, fez o trabalho que tinha que fazer. Muito bem preparado o circuito. Olha, o Adrian teve muita sorte de estar bem preparado assim o circuito. Adrian Fernandes saindo do carro, está inteirinho o piloto mexicano, já dá um tchau para a torcida que está ali colocada, grande público nessa prova de Mid-Ohio. Tá bom, Adrian. Próxima corrida chega aí, vai de novo. O Emerson, você estava falando da pista, é uma pista que exige muito, não, Emerson? É uma pista que nasceu como um kartódromo, o desenho original dela era um kartódromo, e aí eles alargaram um pouco no começo dos anos 70 e começaram a fazer corrida automóvel. Ela largou um pouco mais e virou um circuito assim tradicional americano. Por isso que tem, Oscar, tantas subidas, tantas descidas, curvas travadas e quase uma sequência de curva uma atrás da outra, porque originalmente era um circuito de kart, aqueles karts enduro, como o americano chama, é um kart que o piloto vai deitado e que anda muito rápido. É assim que nasceu Mid-Ohio e ficou uma pista, fisicamente uma pista muito difícil, uma pista que cansa muito o piloto. E você não para de virar o volante para direita, esquerda, sobe, desce. É realmente a sensação que você tem que você está numa montanha russa na grande parte de Mid-Ohio. Tá bem, Emerson, obrigado. Daqui a pouco voltamos a falar. O piloto Emerson Fittipaldi, que sempre participa aqui das transmissões da Record. Estamos com 53 voltas, bandeira amarela por causa do acidente do Adrian Fernandes. De um total de 83 voltas, 54 voltas agora. O Hélio Castro Neves está em primeiro e o Gil de Ferran está em segundo. Dobradinha brasileira até agora no Grande Prêmio de Mid-Ohio. Fórmula Mundial é na Record. Extraterrestres, venham para o Terra. Bandeira amarela no Grande Prêmio de Mid-Ohio. Estamos com 54 voltas. Eu pergunto para o André Ribeiro, ninguém que está na frente agora vai se aventurar a fazer um pit stop e segurar até o final da corrida, aproveitar essa bandeira, André? Olha, Oscar, nesse momento, eu estando ali, eu pediria para parar. É o momento ideal. Faltam 30 voltas para acabar a corrida. A primeira janela, né, o primeiro pit stop foi com 30 voltas, ou seja, um piloto parando agora, ele teria condições de ir até o final. E seria o momento ideal para você parar em bandeira amarela. Então vamos aguardar aí para ver quem entra nessa oportunidade de bandeira amarela, porque sempre parando numa condição dessa, você perde menos tempo dentro da pista. Atenção, vem aí mais uma bandeira verde. Estamos com 54 voltas. Faltam aí 29 voltas para o final da corrida. Bandeira amarela. Vai aparecer a bandeira verde. O Hélio Castro Neves está na primeira posição. Olha ele aí. É o brasileiro Hélio Castro Neves em busca de mais uma vitória na Fórmula Mundial. Já ganhou 2 esse ano e está lutando pelo título do campeonato. Aí o Adrian Fernandes, que foi para os pneus ainda há pouco, escapou nessa reta, não conseguiu fazer a curva. Está aí o Adrian Fernandes inteirinho, está tudo bem com o piloto mexicano. Celso Miranda, como é que está o pit, Celso? Hein? Olha só a movimentação do pit. Indicam falha no freio. Agora todo mundo pro pit, inclusive Hélio e Gil de Ferran. Disputa pelo primeiro lugar aqui no pit nas mãos dos mecânicos. Olha só que movimentação do pit. Todo mundo para, vai pro pit. O líder Hélio Castro Neves, Gil de Ferran. Vai, Gil, já está no chão. Olha aí, o Hélio, Gil, a disputa pela primeira posição. Hélio Castro Neves no pit. Sensacional essa disputa. Hélio Castro Neves de novo vem para a primeira posição. Gil de Ferran larga ali em segundo, sai do pit em segundo. O Patrick Carpentier aparece na terceira posição. Depois vem os carros da Green. Uma disputa extraordinária ali no pit porque parou todo mundo. E agora o pessoal deve levar até o final da corrida, aquilo que estava falando o André. O Hélio fica em primeiro, o Gil em segundo, o Patrick Carpentier na terceira posição. Dário Franchitti vem para quarto lugar. Daqui a pouco você vai conferir toda a classificação. Que pit, hein, André?
incrível, incrível. Você imagina que os carros passavam ali coisas de centímetros um dos outros, né? Esse é o momento de maior tensão, esse é o momento onde você tem uma expectativa que a sua equipe trabalhe com uma eficiência total e que você fique alerta para não permitir que você encoste em nenhum outro carro, porque encostar num carro, bater no outro carro pode ser fatal. Você pode prejudicar aí uma asa ou até mesmo entortar uma suspensão. Hélio Castro Neves e Gil de Ferran continua a dobradinha brasileira. Você vai ver de novo esse pit que foi sensacional, emocionante e pode até definir a corrida, claro. Olha aí, ó, a saída do Gil, a saída do Hélio. O Hélio ganhou a posição ali logo no espaço em que reduziu o pit que vinha para a pista. O Hélio Castro Neves fica na primeira posição. E o Gil de Ferran é o segundo colocado. Ainda estamos com bandeira amarela. Esse carro amarelo aí do Kenny Brack, andando para lá e para cá, mas bem atrás do Kenny Brack. Ele está 3 voltas atrás. Vamos ver o pit de novo, que foi sensacional, hein? Olha aí, ó. E Oscar, e o interessante, a saída do Gil... o interessante desse momento... Pois não, André. Interessante nesse momento que, apesar dos carros estarem lentos, o pneu está frio, tem pouquíssima aderência. Você tem que controlar o carro a partir do momento que você dá motor. São mais de 800 cavalos ali tracionando os pneus que não tem aderência. Então as chances de você escapar são muito grandes. Então esse é um momento muito tenso da prova. Daqui a pouco, depois da corrida, tem José Luiz da Atena com Cidade Alerta. E amanhã, além do Cidade Alerta normalmente que você acompanha aqui na Record, a partir das 9h15 da noite, a segunda edição do Cidade Alerta, já a partir de amanhã, segunda-feira. O André chamou atenção aí agora, fica uma expectativa para essa relargada, para a bandeira verde que vem agora. Os pneus estão frios e todo mundo, claro, vem numa pressão muito grande. Então vamos ficar de olho nessa relargada que vai acontecer já já. A classificação está assim, o Oriol Serve é o primeiro colocado, mas ele não parou, não fez o pit, deve parar daqui a pouco. O Hélio está em segundo, o Gil de Ferran está em terceiro, o Patrick Carpentier está em quarto, o Dário Franchitti está em quinto, o Paul Tracy está em sexto. Além do Oriol Sérvia, todo mundo já parou ali. O Tony Kanaan, que também já parou, fez o segundo pit, é o sétimo colocado. Roberto Moreno, idem, é o oitavo. Christian Fittipaldi bem na corrida, nono. O Cristiano está em décimo, está somando 5 pontos aí. Em décimo primeiro está o Alex Tagliani e na 12ª posição está o Bruno Junqueira. Veja mais uma vez a parada do Gil de Ferran. E logo atrás o Hélio Castro Neves. Olha o Hélio como sai um pouquinho na frente. Os dois carros no chão, sai o Hélio. O Gil sai, mas o Hélio, olha aí, ó. Colocou uma potência danada ali para pular na frente do Gil. Foi sensacional ali esse pit, realmente. O Oriol Sérvia está em primeiro lugar, mas não parou, não fez o pit. O Oriol deve parar até o final da corrida. E o Hélio vai assumir de novo a primeira posição. A relargada vem aí. Celso Miranda. A equipe do Oriol Sérvia manteve a programação de parar o carro a partir da volta, na volta de número 62. Com essas voltas em bandeira amarela, ele deve ganhar um pouco mais de tempo, um pouco mais de destaque também. E vamos ver se ele tem condições de esperar pela sorte. Quem sabe pinta mais uma bandeira amarela, ele vem para o pit, ou então simplesmente espera o momento de ir para a rabeira de novo. Ela é show e as novidades não param. É show com Adriane Galisteu. Amanhã, 10 da noite. O Oriol Sérvia está com o carro pelado aí em cima, não foi para o pit, continua na frente aí, agora ele ganhou a primeira posição, é o líder da corrida. Atenção, vem bandeira verde, de olho na tela da Record, bandeira verde, tá valendo! São as emoções do Grande Prêmio de Mid-Ohio, 56 voltas disputadas até aqui. O Hélio tá ali na segunda posição, mas daqui a pouco ele vai ficar em primeiro. O Oriol Sérvia, que não parou, não fez o pit agora, tá na primeira colocação. Depois vem o Hélio Castro Neves e logo depois o Gil de Ferran. Aí Patrick Carpentier, depois o Dário Franchitti, em seguida Paul Tracy e Tony Kanaan. Tony Kanaan está na 7ª colocação. Em oitavo, Roberto Pupo Moreno. E na 9ª posição, Christian Fittipaldi. Cristiano da Mata está em 10º lugar. Está em 10º lugar o mineiro Cristiano da Mata. Olha o Tony Kanaan sendo apertado pelo Roberto Pupo Moreno. E na frente dele, nada mais, nada menos que Paul Tracy. Experiente Paul Tracy. 18 vitórias já na categoria. Em busca de um título mundial, não conseguiu até agora. E esse ano está muito difícil para Paul Tracy. Na classificação do Mundial de Pilotos, o Paul Tracy aparece em 8º lugar com 53 pontos até aqui.
Você está acompanhando as emoções de Mid Ohio aqui na tela da Record. Vamos ver, vai fechar a volta o Oriol Sérvia que está na frente. Mas o que está valendo mesmo é o Hélio Castro Neves, que é o segundo colocado e já parou 2 vezes. O Oriol deve parar de novo até o final da prova. Se a corrida terminasse agora, veja como é que ficaria a classificação do Mundial de Pilotos após a prova. O Kenny Brack continuaria com 104 pontos. O Hélio Castro Neves ficaria em segundo lugar, 98 pontos. Dário Franchitti, 91. Gil, 88. Olha aí, todo mundo disputando. E olha só quem escapa, Bruno Junqueira. Bruno Junqueira vai lá para fora, volta, perde posições o piloto brasileiro, Bruno Junqueira. O Hélio Castro Neves, se terminar a corrida em primeiro lugar, ele vai a 102 pontos e pode até ir a 103 se ele ficar o maior número de voltas na frente. Então ele fica ali disputando em igualdade com o Kenny Brack, com uma grande vantagem. As 2 próximas corridas serão em circuitos mistos também, e o Hélio tem uma vantagem em relação a Kenny Brack quando a pista é assim. Então o Brasil está aí na disputa pelo título. E o Gil está chegando, Você está vendo aí Roberto Pupo Moreno atrás do Tony Kanaan. São as emoções da Fórmula Mundial aqui na tela da Record. Fórmula Mundial é na Record. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. 58 voltas disputadas, num total de 83 voltas. O Brasil está bem na parada aí, com os 2 pilotos da Penske, o Hélio em segundo, o Gil em terceiro. E o Oriol Sérvia é o líder do campeonato, líder da corrida agora. Mas ele ainda vai parar, deve parar a partir da volta número 60. E aí o Hélio outra vez vai assumir a posição de líder da corrida até agora. Veja aí o Roberto Pupo Moreno atacando o Tony Kanaan. Passando ali pela parte mista do traçado, já começando a parte mista, essa curva 5, uma subida, logo a descida. É um tobogã, hein? Sobe e desce. Roberto Pupo Moreno, logo atrás do Tony Kanaan. Uma pequena reta agora que vai para a curva 10. Essa curva feita para a direita, uma curva aberta. A 11, uma curva para a esquerda, também feita em alta velocidade. Aí já vem para a última curva para fechar a volta. Oriol Sérvia, o líder, já está passando ali pela reta principal. Tem a parte que protege aí seu capô, né? Essa é a parte da frente do carro. E não perde nada em rendimento, né, André? Não perde muita coisa. Na realidade, isso é uma tampa aerodinâmica que protege essa parte da suspensão dianteira, onde você tem os amortecedores. Então, aerodinamicamente, o carro perde um pouco, porque o ar não passa com uma harmonia muito grande. Só que nesse momento, o Oriol Sérvia faz uma estratégia muito interessante. Por ele estar com o carro leve, ele consegue andar num ritmo muito mais rápido. Para você ter uma ideia agora, ele vem andando cerca de 1,5 segundos a 2 segundos mais rápido que o Elinho, que está com o tanque cheio, portanto com um carro mais pesado. Com isso ele vai abrindo, daqui cerca de 5, 6 voltas ele tem que parar. Mas se ele conseguir abrir uma boa vantagem, ele consegue voltar aí na 5ª ou 6ª posição, muito melhor do que a 15ª que ele ocupava antes da última bandeira amarela. É o carro do piloto brasileiro Maurício Gugelmin. O Oriol Sérvia está com o carro mais leve porque tem menos combustível, não porque está sem a tampa da frente, né, André? Isso, porque tem menos combustível. Quando todos pararam na volta 53, ele não parou. Ele se mantém na pista, deve parar em torno da volta 64, 65, que são daqui 5 voltas. Portanto, o carro dele está mais leve em função de combustível a menos. Ele está 8 segundos, ponto 3 na frente de Hélio Castro Neves, está abrindo bem. O Oriol Sérvia faz essa estratégia ressaltada aí pelo André Ribeiro para ficar entre os primeiros colocados desse grande prêmio de Mid Ohio. Volta número 61, deve estar no limite o Oriol Sérvia, deve parar daqui a pouco. Como é que está a movimentação aí no pit? Enquanto que você vê aí, antes do Celso falar, olha só, o Hélio está pouco mais de meio segundo, 620 milésimos na frente do Gil de Ferran, que é o terceiro colocado. Como é que está aí no pit? Quando é que para o Oriol Sérvia, Celso Miranda? A equipe Sigma tem os dedos cruzados, estão esperando acontecer alguma coisa na corrida para que possam trazer o Oriol Sérvia ainda aqui para o pit em condições da manutenção do primeiro lugar. Agora, se não for isso, eles mandam o Oriol usar o máximo possível do seu equipamento para abrir essa vantagem em relação
ao Hélio Castro Neves e assim conseguir manter uma boa colocação na hora da classificação. As contas estão sendo feitas, número 65 apareceu aqui nas contas do engenheiro. Bom, então é daqui a pouquinho. O Uriel Sérvia deve parar. Daqui a pouco está torcendo por uma bandeira amarela, porque isso aí ajudaria demais o piloto espanhol que está na liderança da corrida. Zanardi, Alessandro Zanardi, bicampeão da Fórmula Mundial, já 15 vitórias. E esse ano nada. Zanardi aí na pista. Sérvia está em primeiro, Hélio Castro Neves está em segundo, Gil de Ferran está em terceiro. E a expectativa fica agora para a parada do espanhol Uriel Sérvia. Vai acontecer a qualquer momento. Fórmula Mundial é na Record. FedEx, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. (62 voltas completadas). Aí o brasileiro Hélio Castro Neves mora em Miami. O Hélio, como quase todos os pilotos brasileiros que estão na Fórmula Mundial. Hélio passa, fecha a volta. Fecha a volta, Hélio. Em segundo, em terceiro, Gil de Ferran. O Uriel continua firme e forte aí. Ele rodou agora 1:8.7 contra 1:9 cravado no Elinho. Então ele está 8 segundos,7 na frente do Hélio Castro Neves. E aí você está vendo a disputa do Alex Tagliani com o Cristiano da Mata. Vantagem para o canadense. Alex Tagliani passa o Cristiano da Mata, ganha uma posição. Cristiano da Mata agora fica na 11ª posição. Tagliani vem para 10º lugar. Vamos conferir já os brasileiros da corrida até agora. Quando acabar a corrida tem Cidade Alerta com José Luiz da Atena. Daqui a pouco. Hélio está em primeiro, Gil de Ferran. Hélio está em segundo, Gil de Ferran está em terceiro. Em sétimo, Tony Canaan. Em oitavo, Roberto Moreno. Em nono, Christian Fittipaldi. Em 11º, agora o Cristiano da Mata. Maurício Pujomi em 16º. Bruno Junqueira, que rodou ainda há pouco, 17º. E o Max Wilson continua na pista. Está ali na última posição dos brasileiros. Estamos com bandeira verde, vivendo as emoções do Grande Prêmio de Mid-Ohio. Domingo que vem tem Elk Rock Lake. Você vai acompanhar aqui na Record. Vamos ver se o Uriel para agora. 63 voltas, nada. Continua na frente. A corrida vai até 83. 20 voltas para acabar a corrida. Hélio Castro Neves perto da vitória. Perto da vitória, o piloto brasileiro. Já ganhou 5 vezes na categoria, 2 vezes este ano. Luta diretamente com Kenny Brack pela conquista do título. E o Gil vem chegando em segundo lugar. Esta segunda posição do Gil coloca ele definitivamente também na briga pelo título. Fica aberta a disputa do campeonato. O mesmo vale para Dário Franchitti, que está aí na 4ª posição. Em 5º lugar, o Dário Franchitti. Aí no pit, alguma movimentação por Uriel parar agora ou não, Celso? Por enquanto não, agora a movimentação também forte com relação ao incentivo ao Patrick Carpentier, que vai encostando ou vai se aproximando do ritmo dos carros da Penske. Ele, Carpentier, que é o 3º colocado. Carpentier na 3ª posição, está andando bem. Pois não, André? Deu para ouvir aqui pelo rádio o pessoal da equipe do Uriel Sérvia já se preparando para chamá-lo para o pit. Então deve ser agora. O Hélio perto de assumir a liderança. Olha a vantagem do Uriel Sérvia para Hélio Castro Neves com o carro mais leve. O Uriel está 9,4 na frente. O Hélio está quase 1 segundo na frente do Gil de Ferran. 860 milésimos na frente do Gil. Vamos ver se agora o Uriel Sérvia vai para o pit. O piloto espanhol que está na liderança da corrida, ele não fez o pit quando todo mundo parou, aproveitando uma bandeira amarela. Continua na frente o Uriel. Vamos ver nessa volta se ele vai para o pit. E o Hélio vai assumir a liderança da corrida. Cara, pois não? O interessante é o seguinte, é que esse pedacinho de arame aí que está balançando na parte dianteira do carro dele é justamente o cabo da antena. Então a gente fica aqui na curiosidade. Você percebe a equipe chamando ele, pit de slap, ou seja, chamando ele para parar nessa volta. Agora a curiosidade fica, como será que ele está ouvindo a equipe, já que o cabo da antena foi junto com a peça que voou do carro dele. 66 voltas. Ele deve parar agora. O André falou, o pit está chamando, o Uriel deve parar já já. A garotada vai acampar na frente da telinha da Record. Amanhã, 8 da noite, estreia Acampamento Legal. Hélio Castro Neves vai assumir a liderança.
Como é que tá aí no pit, Celso? Está vendo aí o Scott Dixon atacando o Memo Gidley. Fala, Celso. Tudo pronto aqui para receber o Oriol Serve com relação ao rádio, apesar de que em alguns pontos eles não conseguem conversar com o piloto, na parte principal eles conseguem falar com o Oriol Serve, que já foi chamado para o pit, e aqui tudo pronto. Os 6 pilotos já estão posicionados para receber, para troca de pneus e reabastecimento, o carro do espanhol, o carro número 22. Oriol Sérvia vai pro pit. Vai pro pit, Oriol Sérvia, lá vem o Hélio. De olho em Hélio Castro Neves, que vai passar para ganhar a liderança da corrida. Veja no relógio ali da Record, o tempo gasto pela equipe Sigma para a troca de pneus. Lá vai o Hélio. É o líder da corrida de novo, o Hélio Castro Neves. Gil de Ferran está em segundo. 10.08 tempo gasto pela Sigma. Oriol Sérvia volta e faz uma boa estratégia. Deve terminar a corrida bem colocado. Hélio Castro Neves em primeiro, Gil de Ferran em segundo. O Brasil de novo na dobradinha, na ponta no Grande Prêmio de Mid-Ohio. 66 voltas disputadas, num total de 83. Falta pouco para acabar a corrida. Com cuidado, Hélio. Perto da vitória, o piloto brasileiro Hélio Castro Neves. Gil de Ferran está ali em segundo lugar. O Gil largou na frente. Na volta número 30, o Hélio no pit ganhou a posição do Gil. E depois do segundo pit, numa disputa sensacional, o Hélio manteve-se na primeira posição. O Gil em segundo. E a Penske está fazendo a dobradinha em Mid-Ohio. E daqui a pouco vamos confirmar a volta do Oriol Sérvia. Diz que ele voltou em sexto lugar. Você confirma isso, André? Nesse momento o computador mostra que ele está no sexto lugar, mas na realidade essa era a posição dele quando ele estava saindo do pit. Isso não quer dizer que nessa próxima volta ele fique em sexto. Eu acredito que ele deve ficar ali entre o 13º e o 12º lugar. A gente vai conferir assim que ele passar na linha de chegada novamente. Você está vendo aí do carro de Memo Gidley, o Scott Dixon se aproximando. Aí Dário Franchitti. O Dário Franchitti está bem colocado, é o quarto colocado nessa classificação do Mundial de Pilotos, nessa etapa. Olha só, o Hélio está em primeiro, o Gil de Ferran está em segundo, o Patrick Carpentier está em terceiro, o Dário Franchitti é o quarto, o Paul Tracy é o quinto, o Tony Kanaan está em sexto. O Tony Kanaan está na sexta colocação. Em sétimo está Roberto Moreno, oitavo Tagliani, em nono Christian, em décimo Oriol Sérvia. Em 11º, Cristiano da Mata. Em 12º, Alessandro Zanardi. O italiano está aí na pista, em busca de um pontinho. Depois vem Toro Tarcati, o Memo Gidley é o 14º, já rodou 2 vezes na corrida hoje. Scott Dixon, Gugelmin, Bruno Junqueira, 17º, também rodou. E o Max Wilson está na 18ª posição. Fórmula Mundial, 68 voltas, dobradinha brasileira até aqui. Hélio Castro Neves em primeiro, Gil de Ferran em segundo. Esse daí é Dário Franchitti. O Dário Franchitti está na 4ª posição. Fórmula Mundial é na Record. Extraterrestres, venham para o Terra. Você está vendo aí Dário Franchitti, é o quarto colocado na classificação do Mundial de Pilotos. O Dário Franchitti está em 4º lugar com 73 pontos, está muito bem. Está fazendo o 4º lugar hoje. 4º lugar, ele vai para 85 pontos. Perdão, para 93 pontos. Está em 3º lugar na classificação do Mundial de Pilotos com 81 pontos. O Dário Franchitti está muito bem na fita, o Dário. Hélio Castro Neves, melhor ainda, é o primeiro colocado no Grande Prêmio de Mid-Ohio. Vamos para a volta número 70. Depois dessa volta, mais 13 para o final da corrida. Gil de Ferran está em segundo. Vamos conferir a vantagem do Hélio em relação a Gil. 2 segundos. 2 segundos, o Hélio abre um pouco. O Hélio Castro Neves abre um pouco em relação a Gil de Ferran. E Gil de Ferran para Carpentier, quase 1 segundo. 900 milésimos, 934 milésimos. Patrick Carpentier para Dário Franchitti. Quase 900 milésimos de segundos. Uma disputa grande ali na frente. Olha aí, do Dário Franchitti para o Paul Tracy. 6 segundos e pouco. Paul Tracy está mais atrás. Fechando a volta número 70, Hélio Castro Neves na ponta. O piloto brasileiro em busca de mais uma vitória. Hélio largou em segundo lugar e agora é o primeiro colocado. Notícias com Celso Miranda andando no pit, para lá e para cá. É duro para o repórter aí também, Celso? Aqui a gente tem uma movimentação muito intensa, mas infelizmente eu não consegui ouvir exatamente o que você me perguntou. Não, eu estava fazendo uma brincadeira com você, Celso. Para o piloto é duro esse traçado aí que sobe e desce, há um desgaste muito grande. Para o repórter é duro aí em qualquer pista, né, Celso?
A gente tem pelo menos 600 metros aí de área de pit que a gente tem que ficar andando, mas sabe que é muito bom? A gente fica bem preparado fisicamente. Lógico que tem que manter tomando bastante água, mas olha, no final do dia a gente sente, viu? A idade já tá pesando. Tá certo, aí no pit da Penske, como é que tá? O pessoal tá tranquilo com a dobradinha da Penske até aqui, né, Celso? Olha, desde o início do final de semana eles sabem que só podem perder essa vitória aqui se algum erro, se algum problema mecânico acontecer com os dois. O carro é muito superior e, como o Gil de Ferran dizia e o próprio Hélio confirmava, não é uma ou outra coisa que o Penske tem de superior, são várias coisas, várias pequenas coisas que eles fazem de desenvolvimento em cima de um chassi, que é o chassi Reynolds, que já é um chassi vencedor. Então tá todo mundo aqui com uma expressão muito tranquila, esperando a parte final da prova para definição. Vamos ver se o Gil vai para cima do Elinho e tentar ganhar a primeira colocação. Tá certo. E é um comentário que o ano que vem a Toyota vai estar equipando os carros da Penske para a temporada do ano que vem. Também está acreditando aí nessa dobradinha da Penske. Vai até o final da corrida, André Ribeiro. Eu acredito que sim, Oscar. Como o Celso falou, os dois carros tiveram um desempenho fantástico desde o primeiro treino aqui. Vem mostrando esse resultado na corrida até agora. Os dois pilotos conseguem manter um ritmo bastante forte e a gente percebe que quando eles querem andar mais rápido, eles conseguem imprimir um ritmo mais forte. Então eu repetiria as palavras do Celso: se não houver problemas mecânicos, se não houver nenhum problema com os dois pilotos da Penske, deve ser dobradinha novamente, repetindo exatamente o que aconteceu aqui no ano passado. Tá certo, são as emoções do Grande Prêmio de Mid-Ohio. O Brasil está perto de fazer mais uma dobradinha. E o mais importante, o Kenny Brack está nas últimas posições, é o 23º colocado, 3 voltas atrás do líder. O Kenny Brack não deve somar pontos hoje. Se a corrida terminasse agora com essa dobradinha brasileira aí, a classificação do campeonato ficaria assim: o Kenny Brack com 104 pontos, o Elinho 103, o Hélio Castro Neves com 103. Ele já está somando um ponto de liderança. O Dário Franchitti com 93 em terceiro. O Gil de Ferran aparece aí com 89 pontos em quarto lugar. Em quinto, o Maicon Andretti, 73, que saiu no começo da corrida. E o Cristiano da Mata em sexto lugar com 70 pontos. Todo mundo com chance aí de título. Está aberto e muito aberto a disputa do título deste ano. Mas, claro, para Hélio Castro Neves, para Kenny Brack, que estão aí já passando nos 100 pontos. 72 voltas completadas. Grande corrida do Hélio Castro Neves nesse Grande Prêmio de Mid-Ohio. Em primeiro, Hélio. Segundo, Gil. Terceiro, Patrick Carpentier. Dário Franchitti ao quarto. Paul Tracy em quinto. Em sexto, Tony Kanaan. Vamos para a volta número 73. Roberto Moreno, Alex Tagliani, Christian Fittipaldi ao nono colocado. Você está vendo aí o Scott Dixon, cercado por 2 carros da Chip Ganassi. Na frente, o Memo Gidley e aí o Bruno Junqueira. Daqui a pouco tem Cidade Alerta aqui na tela da Record com José Luiz da Atena. E a partir de amanhã, mais uma edição do Cidade Alerta. A partir de 9h15 da noite. Tora Takagi, da Walker, está fora. Piloto japonês Tora Takagi está ali pensando na vida para ver se dá para voltar. Será que dá, André? É difícil. Ele vai ter que ser auxiliado pelo pessoal de resgate, porque nessa posição aí, além de parecer que ele deixou morrer o motor, nessa brita é muito difícil você conseguir tracionar os pneus para sair. Muito bem, o Brasil está fazendo a dobradinha exatamente como fez no ano passado. No ano passado o Hélio foi o primeiro e o Gil terminou em segundo. Ano passado foi um pódio brasileiro. O Christian Fittipaldi foi o terceiro. Neste ano, Hélio e Gil. E a exemplo do ano passado, o Gil largou na pole e o Hélio largou em segundo lugar. 10 voltas para o final da corrida. Falta pouco para acabar a corrida. Lá vem Hélio Castro Neves, o piloto brasileiro em busca da sua terceira vitória deste ano. Bandeira amarela, bandeira amarela. O Tora Takagi deve voltar agora. A bandeira amarela está na pista no momento importante da corrida. Menos de 10 voltas para o final da corrida. Aparece a bandeira amarela. Como é que fica agora a reação do piloto que vai ter que encarar mais uma largada, especialmente os que estão na frente, André Ribeiro? Bom, no caso do Elinho e do Gil, eles sabem que o carro deles nesse momento é superior. Eles sabem que eles têm o controle da corrida. Mas uma relargada sempre é um momento super importante. É um momento onde você não pode errar, porque todos os carros que estão atrás são agrupados novamente. Aquela vantagem que você tinha sobre os outros pilotos acabou.
Então, a concentração é fundamental para você conseguir largar e manter essa vantagem que eles construíram aí nessas últimas 20 voltas. Estamos com bandeira amarela, 74 voltas disputadas no Grande Prêmio de Mid-Ohio. O Hélio Castro Neves é o primeiro colocado, o Gil de Ferran está na segunda posição. Celso Miranda, como é que está o pitch aí com essa bandeira amarela, Celso? Exatamente por todas essas informações que o André colocou, eles estão aqui preocupados. Ninguém gosta de ter uma relargada depois de ter ampliado uma liderança do jeito que eles conseguiram ampliar. É lógico que vão ficar de olho aí no movimento dos outros carros, sabem que tem condição de ir para frente, mas fica sempre aquela apreensão. Esse carro está aí na pista, esses dois carros que estão na frente da Penske com pilotos brasileiros. O carro do Tora Takagi está sendo retirado ali dessa área de escape e daqui a pouco o Tora Takagi também está saindo ali andando junto com a equipe de resgate. E daqui a pouco bandeira verde. Falta pouco para acabar a corrida. Confira a classificação agora da corrida. Depois de 75 voltas desse Grande Prêmio de Mid-Ohio. Essa disputa pelo título desse ano que vai ficando cada vez mais intensa. A primeira posição do Hélio Castro Neves. Em segundo, Gil de Ferran. Em terceiro, Patrick Carpentier. Em quarto, Dário Franchitti. Em quinto, Paul Tracy. Em sexto, Tautoni Kanaan. Na sétima posição, veja só, Roberto Pupo Moreno. Boa corrida do Moreno, hein? Alex Tagliani está em oitavo. Christian Fittipaldi é o nono. Zanardi, que vai parar de correr o ano que vem, muito provavelmente está na décima posição. Aí de cima você vê um pouco do traçado da pista de Mid-Ohio. Duas retas, olha lá. A reta principal, olhando lá de cima, e a reta oposta, que é a reta maior do traçado. E aí a parte mista, onde os carros estão agora. Está todo mundo embolando ali com o Pescar. Estamos com a bandeira amarela. Mais uma volta e vem bandeira verde. Grande público acompanhando a movimentação do Grande Prêmio de Mid-Ohio. A partir de agora a corrida entra na sua parte final. Depois dessa volta aí com bandeira amarela, bandeira verde. E aí poucas voltas para o final da corrida, valendo 20 pontos para Hélio Castro Neves, para Gil de Ferran. Vamos ter mais 7 voltas quando aparecer a bandeira amarela. Coração do piloto, e a saudação para Nilma Haas, para a equipe Nilma Haas. E hoje é dia dos pais aqui no Brasil. E uma saudação mais uma vez especial da Record para todos os pais do Brasil. Estão acompanhando a transmissão da Record. O André, como é que fica a cabeça do piloto agora aí? Faltando meia volta para essa largada, para essa bandeira verde. E 7 voltas para acabar a corrida. O Hélio nessa disputa pelo título deste ano. O coração bate um pouco mais forte, né, André? Bate. Esse é o momento onde o piloto tem a oportunidade de conversar um pouco com a equipe, de conversar com o seu engenheiro. A gente teve a oportunidade de ouvir aqui pelo rádio algumas informações, principalmente da Penske, o Roger falando para o Gil para ele usar o botão. Isso quer dizer que ele tem a possibilidade de usar um pouco mais de combustível, aquele botão no volante que permite uma mistura mais rica, ou seja, em condições de potencial ultrapassagem, ele pode usar mais potência no motor, consome um pouquinho mais de combustível, mas ele tem o necessário para chegar até o final. Então esse é o momento onde eles conversam, onde você tenta encontrar a forma ideal para executar essa relargada e quem sabe ganhar alguma posição. Você viu ali o Tora Takagi quase sendo atropelado pelo carro dele mesmo. Na retirada do carro do Takagi, quase que teve um encontro ali. Atenção, lá vem Hélio Castro Neves, o piloto brasileiro capricha nessa relargada, Hélio. As grades de Mid-Ohio esperando para você, esperando por você. Hélio Castro Neves em primeiro, Gil de Ferran está em segundo. Vem a bandeira verde. A terceira posição é do Patrick Carpentier, que cresce muito na classificação do Mundial de Pilotos. Em quarto vem o Dário Franchitti. Atenção à última curva. A curva 12 feita ali para a direita. Em seguida a reta principal. Olha só. Vai aparecer a bandeira verde. São as emoções do Grande Prêmio de Mid-Ohio. Tá valendo bandeira verde. Tá valendo. Hélio Castro Neves mantém-se na primeira posição. Gil de Ferran em segundo. Essa reta principal. Olha o Hélio. E a roda Dário Franchitti. Roda espetacularmente o Dário Franchitti. Consegue sair da pista, impressionante. O piloto escocês Dário Franchitti. Olha a namorada dele, Ashley Judy. Ele roda ali na reta, logo depois da reta do pit, mas está com bandeira verde.
Hélio Castro Neves na primeira posição. Ele vem para a volta número 78, num total de 83 voltas. Em segundo, Gil de Ferran. Olha o Dário Franchitti. Ele conseguiu voltar para a pista. Veja de novo. Na saída da reta, não conseguiu segurar, rodou. E aí tracionando, o Tony Kanaan passa perto demais. A uma velocidade aí de quase 260 por hora. Incrível, hein, André Ribeiro? Incrível. Você imagina o sangue frio que um piloto tem que ter numa situação dessa. O Tony realmente teve que mudar a trajetória completamente do carro dele. Esse é o momento onde você está com a aceleração total, ou seja, está com o pé no fundo do acelerador, a roda tracionando atrás. Então é um movimento onde você age também por instinto para sair fora do carro que está rodando na sua frente. A namorada do Dário Franchitti de novo deve estar muito triste aí com essa rodada do namorado. Dário Franchitti está na pista, mas perde posições. Foi espetacular a rodada do Dário Franchitti. Ele teve habilidade para segurar o carro. O Tony Kanaan quase tocou. Hélio está em primeiro. Hélio Castro Neves é o primeiro colocado. Em segundo, Gil. Em terceiro, agora o Patrick Carpentier. Patrick Carpentier continua na terceira posição. Vamos para a parte final da corrida. Olha o Hélio. Capricha Hélio. Em busca de mais uma vitória. A terceira dele no ano. Vai em busca da sexta vitória dele na categoria. Hélio Castro Neves está entrando, está passando aí pela parte mista do traçado de Mid-Ohio. O Gil de Ferran está na segunda posição. Nessa volta você vai conferir a vantagem do Hélio para Gil de Ferran. Ele vem para fechar a volta número 79. Hélio está em primeiro, em segundo está o Gil de Ferran. O Kenny Brack está lá atrás. Teve problemas com Massimiliano Papes ao longo da corrida, um toque dos dois e o Kenny Brack perdeu posições. Hélio, 1 segundo, 1.1 na frente do Gil. Tá bem o Hélio. Vamos conferir a classificação da corrida agora, faltando poucas voltas para o final da prova. Esquenta no final a corrida de Mid-Ohio. O Brasil fazendo a dobradinha exatamente como aconteceu no ano passado. Hélio em primeiro e o Gil de Ferran na segunda posição. O Patrick Carpentier está na terceira colocação. Já você confere a classificação dos 12 primeiros. 5 voltas para acabar a corrida. Grande prêmio de Mid-Ohio. Domingo que vem tem mais uma. É o Kart Lake, também em pista mista. E daqui a pouco aqui na Record, Cidade Alerta com José Luiz da Atena. Olha o Tony Kanaan. Tony Kanaan está na quinta posição, piloto brasileiro Tony Kanaan. Com a rodada do Dário Franchitti, ele ganhou uma posição. O Hélio está em primeiro, o Gil está em segundo. Dobradinha brasileira no Grande Prêmio de Mid-Ohio. 5 voltas para acabar a corrida. Pois não, André? O Zanardi, que estava na 9ª posição, ultrapassou o Christian antes da largada. Provavelmente deve receber uma penalização porque ultrapassou antes da bandeira verde. E essa rodada do Dário Franchitti anima mais ainda a torcida brasileira, porque o Dário Franchitti, que está em terceiro lugar no campeonato, provavelmente não marcará pontos. Fica muito atrás o Dário Franchitti. Fórmula Mundial é na Record. Passando a limpo com Boris Casoni, hoje, 11 da noite. Você está vendo o Dário Franchitti com problemas ali na asa. É o 17º colocado, sem condições. O piloto escocês Dário Franchitti, que rodou na relargada. Sempre um problema para os pilotos. Ele não conseguiu segurar o carro na reta. Conseguiu segurar, mas perdeu posições com a rodada. Saiu da pista, voltou. Foi um dos momentos de muita tensão na corrida. O Tony Kanaan saiu ileso. 3 voltas para acabar a corrida. Enquanto o Dário Franchitti briga para ficar na pista, Hélio Castro Neves, que você está vendo aí, vai dando um passeio na corrida. Hélio é o primeiro colocado. Ganhou a posição de primeiro lugar na 30ª volta depois do pit. E daí não saiu mais. Perdeu apenas algumas voltas para o Oriol Sérgio, que fez uma estratégia diferente. Mas está aí na frente Hélio Castro Neves. 3 voltas para acabar a corrida. Gil de Ferran está na segunda posição. Patrick Carpentier vem bem. É o terceiro colocado. Passa o Gil, passa o Patrick Carpentier. Esse canadense que já venceu esse ano, venceu a primeira corrida dele. Está aí na terceira posição com um ânimo novo. Empolgadíssimo na Fórmula Mundial, Patrick Carpentier. Faz um bom trabalho o canadense. Não, André? Faz um ótimo trabalho. Você vê o que é uma vitória no momento da temporada, onde o piloto está passando por uma fase difícil, como vinha passando os 2 pilotos da Forsythe. Deu um ânimo novo à vitória de Michigan, e o Carpentier está aí, brigando pelas primeiras posições desde então.
No pit, Celso Miranda. Patrick Carpentier está fazendo aniversário hoje. Hoje ele completa 30 anos e se conseguir chegar ao pódio vai ser o terceiro pódio seguido. Ele que venceu em Michigan, foi segundo em Chicago. Se chegar aqui na terceira posição vai ser uma festa para a equipe que trocou todo o gerenciamento no início da temporada. Tem o Tony Ticari que no ano passado foi um dos responsáveis pelo ressurgimento de Paul Tracy como um piloto regular. Esse ano Paul Tracy cumprindo penalização da kart. Parabéns para Patrick Carpentier, faz aniversário hoje, vai ter uma festa para ele, mas a festa maior é de Hélio Castro Neves e de Gil de Ferran. Dobradinha da Penske, 2 voltas para o final, Emerson Fittipaldi. Que final de corrida, hein, Emerson? Olha ali, tanto o Elinho quanto o Gil fizeram uma corrida brilhante, a Penske está mostrando que está muito bem preparada. E para nós é muito bom, porque agora o campeonato vai ficar muito disputado, o Elinho tem grande chance de vitória e o Gil subiu também chegando perto. Sem dúvida, o Hélio com grande chance de vitória. 81 voltas. Emerson, obrigado pela participação. Vamos acompanhar com muita atenção esse final de corrida, Emerson. Muito obrigado, Oscar. Obrigado, André, e os telespectadores da Rede Record. Mais uma corrida emocionante, uma corrida fantástica. Os brasileiros indo para a ponta. Sem dúvida, sem dúvida. O Emerson, que já ganhou 3 vezes em Mid-Ohio, ele destacou. A vitória mais emocionante dele foi em 88. Ele acompanha agora e torce para Hélio, para Gil, para os brasileiros. Bandeira branca, última volta no Grande Prêmio de Mid-Ohio. Lá vem Hélio Castro Neves, em busca da sua terceira vitória no ano. Patrick Carpentier está ali logo atrás, é o terceiro colocado, pressionando o Gil de Ferran. O Gil está em segundo lugar, vale 21 pontos para Hélio Castro Neves. Ele fica a maior parte da corrida na liderança em primeiro lugar. Dá show, Hélio Castro Neves. Já passou pela reta oposta o Hélio. O Gil de Ferran, você está vendo aí, é o segundo colocado. Estamos aí na última volta do Grande Prêmio de Mid-Ohio. Hélio Castro Neves vai em busca de mais uma vitória. O Gil de Ferran, que largou na pole position, repete o que acontece no ano passado. Fica em segundo lugar, alguns metros para o final da corrida. Hélio já passa ali pela curva número 10, lá vem o brasileiro. Hélio Castro Neves, perto da vitória. Em busca do título deste ano. Capricha, Hélio. Gil em segundo. Patrick Carpentier ataca Gil de Ferran, é o terceiro colocado. O Paul Tracy está ali na quarta posição. Hélio, reta principal. Bandeira para Hélio Castro Neves. Vai escalar cerca de novo um Homem-Aranha. Hélio Castro Neves, valeu, Elinho! Hélio Castro Neves ganha a corrida, Gil de Ferran em segundo. Olha a vibração do Hélio. O piloto brasileiro ganha mais uma vez, ganha de novo o Hélio, o vencedor do Grande Prêmio de Mid-Ohio. Gil de Ferran chega em segundo lugar, a terceira posição de Patrick Carpentier. Olha o Hélio, metade do corpo fora do carro, aquela saudação tradicional. Roger Penske, que nunca dá uma risada. Dá uma risadinha, seu Roger Penske. O Hélio ganha de novo, uma vitória extraordinária. Incrível a vitória do piloto brasileiro. Não, André Ribeiro? Incrível performance da Penske. Realmente mostrou que tem uma capacidade incrível de se adaptar aos circuitos mistos. A gente torce que essa capacidade vá para o próximo, vá para o Kart Lake, porque aí a posição dos brasileiros vai ser com certeza de liderança do campeonato. Muito bem, veja só, Hélio em primeiro, Gil de Ferran em segundo, Patrick Carpentier em terceiro, Paul Tracy em quarto, em quinto Tony Kanaan, em sexto Roberto Moreno, sensacional, Alex Tagliani em sétimo, Christian Fittipaldi em oitavo, o Cristiano da Mata em... Veja aí o piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, depois da terceira vitória dele do ano. Vai pra grade, Hélio, vai pra grade, Hélio. O Homem-Aranha ataca de novo, o Homem-Aranha, boa, Hélio. Gesto típico, tradicional do piloto brasileiro. A marca da vitória de Hélio Castro Neves na Fórmula Mundial. O Brasil com você, Hélio. O Brasil com você em mais uma bela vitória, Hélio. Elinho comemorando agora com todo o pessoal do Team Penske. Elinho, que belíssima vitória. Mais uma vez repetindo uma bela estratégia. Fantástico, meu. Ai, peraí, essa subida na grade cansou um pouco. Aí mostrando a boa preparação do piloto depois de 83 voltas, cockpit intenso, muita alta temperatura.
Mais uma escalada de grade. Congratulações de todo mundo da equipe Penske, tirando a balaclava. Que corridaça! Cara, fantástico. Yes, thank you. Poxa, na hora de fazer o pit stop, eu vi que tinha tráfego. Eu falei, vou ficar mais uma volta. Tomei a própria decisão. Consegui! Importante, então, você que foi o teu carro, você que decidiu ficar mais uma volta, porque isso foi decisivo para você ganhar. Sem dúvida, foi decisivo e só tenho que agradecer a equipe ao meu dinheiro que deu um carro excelente. Aí, mais uma! Vai ganhar de novo! Aí a sexta vitória da carreira, o homem que já é conhecido como Homem-Aranha. 103 pontos no campeonato. Hélio Castro Neves vai de novo para a grade, já que a torcida está pedindo. Mais uma vez, o Homem-Aranha lá na grade. O Homem-Aranha. Parabéns, Hélio Castro Neves. No domingo, no Dia dos Pais, a comemoração do piloto brasileiro que vence mais uma vez. Confira a classificação do campeonato após essa vitória sensacional do Hélio. Kenny Brack está em primeiro com 104 pontos. Hélio Castro Neves está em segundo com 103. O Kenny Brack não somou pontos hoje. Gil de Ferran, vem aí o Gil. Grande corrida, chegou em segundo, é o terceiro na classificação, 89 pontos. Dário Franchitti rodou no final, fica com 81 pontos em quarto. Em quinto, Maicon Andretti com 73 pontos. Em sexto aparece Cristiano da Mata com 70 pontos. Estes os primeiros colocados que estão lutando pelo título deste ano. Domingo que vem tem um grande prêmio de Elkhart Leite. Olha a festa do Hélio Castro Neves. Parabéns, Hélio. Vem aí, Cidade Alerta. Obrigado, André Ribeiro. Obrigado, Celso Miranda. Obrigado a você que acompanha a transmissão da Record. Domingo que vem tem mais. Vem aí, Cidade Alerta. Fórmula Mundial é na Record. Fórmula Mundial. Audio Jungle.